Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Assim Pode. E hoje a gente tem uma presença muito especial, nosso ilustre convidado, Sidney Guzman. Eu vou usar a minha colinha porque ele é muita coisa, ele é jornalista, ele é editor, pesquisador, um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro, né? Olha, gente, eu Entre, não sei nem por onde começar. Vai sua colinha, onde sua entre, colinha? entre outras Porque eu coisas vou dar uma pratada no responsáveis final. por alguns dos projetos editoriais mais importantes do Maurício de Souza. E quem conhece muito melhor ele do que eu é a Marcela. Não, gente, porque além de ter esse currículo maravilhoso, essa história linda, incrível, ele é meu amigo, entendeu? E seu editor. Meu editor, meu amigo, entendeu? Então, assim, não, Sidney, antes de Sidão, né? Sidão, pode chamar por de favor, Sidão. Sidão. Pode chamar de Sidão. Não dá pra rolar um Sidney, Não, é muito é prazer. muito formal, é muito formal. Para Marcela é muito rolar, formal. não vai rolar, gente. Olha, esse Assim Pode, que tem um gostinho realmente especial pra mim, e eu preciso dizer isso, e eu quero que você receba essas palavras com o coração muito aberto, porque eu tenho uma carreira que eu considero, graças a Deus, muito bem sucedida na literatura, nas histórias em quadrinhos, e o Sidney tá, tipo assim, no centro disso, entendeu? É verdade, Sidão, eu preciso fazer esse reconhecimento, você sabe, porque você sabe da sua importância na minha vida, né? Eu sempre falo que eu tenho, e ele sabe disso, três nomes que, para mim, e não existe uma ordem entre esses três nomes, né? Mas assim, que estão realmente no meu alicerce, que é o Marcelo Campos, né? O Otávio Cariello e você, Muito obrigado. né? Que honra. Não, é assim, os trabalhos mais importantes que eu fiz na vida, o Sidney tava por trás. Me indicava para eles e falava, não, isso aqui, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui. E nessa de ter uma pessoa aqui, eu construí uma carreira. Então, Sidão, antes de tudo, muito obrigada. Amo ser sua amiga, amo estar no hall de escritores que você curte, porque, gente, o homem crítico. Ave Maria, é uma delícia trabalhar com ele, e ao mesmo tempo é uma loucura, porque, né? Eu sou bastante rigoroso, eu diria, né? Quando o Não, assunto é texto. muito rigoroso. Mas eu Então, tô. mas é o melhor porque você tira o melhor da gente, né? Eu acho que Essa era a ideia. o papel do editor bom é aquele que tira do escritor tudo aquilo que ele pode dar. Então, assim, eu não sei nem por onde começar a nossa conversa, Uai, Sidão. Que tal deixar ele falar? Não, deixa eu só primeiro agradecer pelo convite, né, pô? Agradece e depois eu já sei como é que a gente vai começar. Pode fazer seu Não, agradecimento. só queria agradecer o convite e estar aqui hoje. Meu Deus, ela acabou de cair da cadeira. Não, é brincadeira, não Ó, caiu da cadeira. Não, foi só um um. pequeno deslize aqui Não sei pra o que deixar foi isso, surdo. mas tudo bem. Caiu Essa foi um nova. power bank, mano. E é o Power Bank que tá com o símbolo do Batman, por acaso? Não, É ele, meu né? celular, Entendi. Então, agradecer vocês pelo convite. Vamos trocar ideias durante uma hora e bolinha, sei lá quantas horas, porque vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Então, esse é um perigo pro Assim Pode. E vamos jogar a conversa fora aqui. Tem um monte de história para contar. Né? Tem. Eu quero começar por um telefonema. Lá vai. Peraí, é para tirar o celular? Tira o celular aí. Peraí, gente. Daqui a pouco vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. É minha Celular na mão. vez. Vamos devolver, né? Na mesma moeda, porque é um negócio assim. Vamos lá. Muito legal. Aqui. Marcela Godoy. Sidão, tudo bem? Tudo bem. Por que tanta empolgação? Então, você sabe que o seu telefone, quando toca, é porque tem alguma coisa muito especial rolando, né? Geralmente, no seu caso, é assim mesmo. Então, eu tô fazendo essa ligação para te convidar formalmente para participar do Assim Pode. Rapaz, isso é um convite ou uma intimação? É uma intimação. Deixa eu pensar, peraí. Aceito, eu aceito, Marcela, eu aceito. Agora eu quero que você fale para todo mundo por que eu tô fazendo isso. Isso é uma maldade da Marcela, eu vou contar, peraí. É o seguinte. Não, ela falou que ela ia fazer, mas eu não sabia o que Eu era. ia fazer, mas assim, tem uma explicação e vocês vão adorar. Aqui, ó, quem conhece Sidão e já Porque é o participou seguinte, de gráfico, é isso. né? Vai lá. Como vocês falaram, eu fiquei 20 anos numa instituição de produções, né? Como editor de um monte de livros, de projetos, acho que, sei lá,
Se somar livros e quadrinhos, eu devo ter feito, sei lá, perto de 1000 livros. Uma coisa maluca assim. Porque era muita coisa. Mas o meu filhote mais famoso é o selo Graphic MSP, em que, para quem não conhece, eu pego os personagens clássicos do Maurício e dou na mão de autores do mercado para que eles façam releituras para o público jovem e adulto. E assim, como o mercado mira muito as Graphics MSP, porque elas dão muito barulho, elas chamam muita atenção, não podia ser um convite por e-mail. Então eu sempre faço uma pegadinha. Eu ligo, eu passo um trote, eu faço ao vivo, tal. E aí foi o dia que quando a gente ia lançar Papa Capim, e eu falei, eu queria fazer uma história de terror. Eu falei, puxa, quem que eu conheço que escreve muito bem terror? Marcela Godoy. E aí, deixa que ela conta como é que foi a ligação. Não, mas tem uma coisa, gente, que é muito legal, que é o seguinte, né? Ele tá adorando a pílula um pouco. Porque para nós, quadrinistas, né, o sonho era receber essa ligação. Você entendeu? Porque tinha o lance do Golden Ticket, né? Sim, você tá no mercado, você tá trabalhando, né? E aí, tipo assim, você fica, pô, será que o telefone vai tocar, entendeu? E aí foi muito legal, porque no meu caso, ele ainda fez uma sacanagem maior comigo, porque umas 3 semanas antes dele fazer a ligação, fazendo o convite pro Papa Capim, ele me ligou para falar da Dama do Martinelli, que eu fiz com o Jefferson Costa, que é uma história de terror. Que tem que voltar pro mercado. E aí eu falei, pô, o Sidão me ligando. Eu falei, caralho, Sidão, né? E sempre que o Sidão me liga é trampo, é alguma coisa assim, né? Tipo... E aí eu pô, Sidney, aí, tarará. Aí ele ligou pra fazer aquele elogio. Eu fiquei, nossa, eu fui lá pro céu. Eu falei, nossa, ele gostou, puta que bom, não sei o quê. E ficou daquele jeito, né? 3 semanas depois, quando ele ligou... Aí eu falei, não acredito, né? Que chegou, saiu a minha senha, né? É muito louco, porque assim... E eu fiquei muito feliz. Aí aconteceu um negócio engraçado. Né? Conta aí. Não, conta você. Não, conta você. Você que viveu. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Naquela época, a gente não usava celular igual hoje, né? Isso foi em 2015, né? Porque a Graphic saiu em 16, né? Então acho que foi 15. Foi 15, E aí eu tava no telefone de casa. Quando ele ligou, eu tava no celular, caiu olhando pra câmera errada. Aí ele ligou, e aí eu fiquei super feliz na hora, só que eu não desliguei a ligação completamente. Isso é um perigo. Não, mano, você não tá ligado. Ele tava na linha e eu... Mãe, né? Mãe, caralho, puta que pariu. Um monte de palavrão, cara. Eu falei, que todos os palavrões. Mas coisa mais linda, eu rindo do outro lado. Cara. E ele ficou quieto e ele nunca falou isso. Ele foi falar pra mim que esse feta tinha rolado. Acho que quando a gente se encontrou lá... Foi muito engraçado. Lá no Maurício, né? Ele, deixa eu te contar um negócio que aconteceu. E eu falei uma fila de pra você. Mãe, você não vai acreditar quem me ligou. Puta que pariu, caralho. Nossa, não sei o que. Vou fazer tal coisa. E aí toda vez ele lembra disso, sabe? Então essa história ficou uma coisa meio... Mas você sabe que esse negócio interna, bonitinha. Esse negócio do convite, né? Esse ano aqui eu já lancei uma Graphic MSP, que é a Pipa Voo da Elô D'Angelo, e ela ficou 1 ano e meio segurando o convite em segredo, porque eu convidei ela em 2024. Caraca. E aí foi ao vivo. Eu fiz uma sacanagem com ela, porque ela foi mediadora do papo com a Verônica Berta quando nós estávamos lançando Marina Expressão. E eu estava muito de olho nela já para fazer essa graphic da Pipa, que eu queria uma graphic, uma pegada bem feminista e tal. E aí nós estávamos jantando. Eu falei, você quer jantar com a gente? E geralmente eu levo o autor para jantar, né? E ela falou, pode e tal. E ela estava sentada aqui e a Verônica aqui com o namorado. Aí eu pego o celular aqui e tal, e do nada, pum, aperto gravar e coloco assim, ó. Olha você. E a Verônica aqui do meu lado. Tá rolando. Que boy tóxico, né? Um homem tóxico no cacete. E aí eu pego e falo assim, ela fala, não sei o que, como é que foi o convite? Eu falei, então, você quer ver como é que é na hora? Você quer fazer a graphic da Pipa? Aí ela faz assim, ela faz 6 vezes. Tá falando sério? Tá falando sério? Tá falando sério? E aí ela começa a tremer. Você não brinca. E aí ela me contou que isso é muito louco. Nos eventos de quadrinho independente, os autores, na hora, todo mundo sai para beber.
e fala assim, tá bom, se o Sidão te chamasse, que personagem você queria fazer? É verdade isso. E aí ela falou, perguntavam para ela direto, e ela já convidada, ai, não sei, acho que eu dou na pedra, sei lá, sabe? Então é muito louco, porque quando sai o anúncio é muito legal, É né? muito legal, e a gente tem que ficar segurando mesmo. Eu lembro que você não pode. chamou, convidou e falou só que é segredo de Estado, só quando for fazer. E aí você conhece aquela piada do eu tô comendo a Sharon Stone. Claro. Né? Vivi isso mais de uma vez, você foi a Claro. primeira vez, né? Mas olha. E esquecemos de falar que o desenhista do Papa Capim é o Renato Guedes. É o Renato né? Um beijo pra Guedes, ele. nossa, Renato. pelo amor de Deus, né? E foi uma coincidência super legal, porque o Renato é um amigo pessoal, Sim, meu sim, padrinho sim. de casamento. isso aí. E quando você nos chamou, você não sabia dessa história verdade. que eu tenho com verdade. o Renato, né? Dele ser meu padrinho de casamento e tudo. Verdade. Então, tipo, não tinha como dar errado. Mas, Sidão, vamos... Assim, tudo isso, gente, para introduzir o tamanho desse cara, sabe? E eu quero começar... a gente gosta de contar um pouco da história, Claro. né? Então eu sei que você tem aí uma história como repórter, jornalista, né? E depois evolui para um repórter esportivo. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa gênese. Vamos lá. O nosso público, até se damos sem entender, é muito legal, porque é um público completamente diferente do sim, público que você está adoro. acostumado. Adoro. Então, se tem um lugar onde você tem que se sentir à Tá vontade bom. para falar, entendeu? É aqui. Bora. Aqui é o Vamos tom lá. sem freio, né? Vamos lá. Então pode tocar, porque então vamos o nessa. povo quer saber. Então vamos nessa, né? vai ser um mini podcast aí. Ah, vai ser uma delícia. Então vai ser... Porque antes de fazer jornalismo, eu fiz educação física. Olha. Porque eu queria trabalhar com esporte. O Marcelo sabe, porque eu jogo tudo. Vôlei, basquete, futebol, handebol. Só não sei andar de bicicleta, por incrível que pareça. Não sei. Mas eu queria trabalhar com esportes. Porque não sei o quê. Acho que vem aí um trauminha de infância que se meu pai me colocasse para fazer qualquer coisa de esporte, eu ia ser federado, que eu queria ser atleta. Tá. Mas, ainda bem que ele não deixou, porque do jeito que eu me quebrava jogando, brincando, eu não ia durar nada. E eu ia ser no máximo um atleta mediano. Aí eu falei, bom, beleza. E aí, quando eu estou no meio da faculdade de educação física, eu começo a fazer um jornal na escola, na faculdade de zoeira, um rádio jornal. E eu falei para o meu pai, podia fazer jornalismo, né? Ele falou, vamos fazer quando terminar? A gente faz jornalismo esportivo, a gente vai. Eu falei, beleza. E aí, nisso, quando eu me formei, eu falei, eu já namorava com a Paula, minha esposa, e aí eu falei, bom, vamos fazer... Ela prestou na Metodista em São Bernardo do Campo para publicidade. E ela falou, tem jornalismo, quer prestar? Eu falei, separa química e matemática que o resto eu me viro, vai. E eu passei. E aí passei. E aí começo a escrever na faculdade. Falei, acho que é isso que eu queria, né? Porque eu estava dando aula já de vôlei para crianças e adultos e tal. Mas eu começo ali e falei, acho que é isso que eu queria. E aí, na faculdade você vai testando todos os formatos e tal. Até um momento que era o final dos anos 80, isso, 89. E os jornais de São Paulo começam a publicar matérias sobre quadrinhos de página inteira. Igual tinha de crítica de cinema. Estadão, Folha, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Diário do Grande ABC, todos tinham. E era como saía, se antigamente saía a crítica de cinema, por quê? Porque era no momento que o mercado no Brasil começava a experimentar atenção para as aspas, quadrinhos para adultos. Era o Batman com uma roupagem mais Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, tudo coisa que vocês já viram em cinema, V de Vingança, tudo estava chegando naquele momento. E a gente fazia um jornal mural na faculdade, de datilografar e colar com a taxinha. Não tinha computador, você que é novinho que está assistindo aí, tá? É bom saber. E aí, a gente estava lá e a gente fazia o jornal mural sobre assuntos do dia a dia da faculdade. E eu falei para os meus amigos, se a gente pegasse, cada um fizesse uma área de arte. Eu quero cinema, eu falei, eu quero quadrinhos. Os caras assim, quadrinhos? Quadrinhos. E toda semana eu resenhava um quadrinho. E os nerds da época, porque naquela época chamar de nerd era ofensivo, né? Porque nerd não comia ninguém, né? Vamos falar a verdade, né? Não sei nem se eu podia falar isso aqui, né? Comia e não dava pra ninguém também. Eles eram assexuados. Eu falei, não, peraí, não é a minha, eu não sou nerd. Eles chegaram para mim e falaram assim, não, por que você não tenta publicar esse jornal? Que era o veículo da época, né? Então, saiu no jornal naquela época. Por que não? Eu pego eu tenho todas até hoje. Eu pego as matérias datilografadas,
Furadas de Taxinha, que estavam no meu portfólio, e começo a visitar. Eu ligo para todas as redações de São Paulo, falo com o repórter que escrevia sobre quadrinhos, peço um horário para mostrar minhas matérias. E aí eu fui falando com todos eles. Alguns ainda estão no mercado. Rogério de Campos é dono da Veneta, André Forastieri, da revista Herói, Alessandro Giannini escreve para Veja. E eu vou visitando todos eles. E em todos os casos, melhor isso aqui, olha, isso aqui não, tal. Mas aqui, isso aqui, acho que não é porque... Eu fui anotando e guardando na minha cabeça as ideias, né? E mas a resposta é sempre, mas eu não tenho freela, não tenho freelancer. Eu falei, beleza. Aí o último lugar que eu visitei era a redação da Editora Globo em São Paulo, que publicava uma revista que vocês também já devem ter visto, uma série chamada Sandman, né? Que tinha o Leandro Luigi Del Manto, que era o nosso amigo editor. E dentro da revista do Sandman saiu um encarte de 4 páginas de matérias em todas as edições, chamava-se HQ Press. E eu levei as matérias já, e ele começou a ler e tal. E ele leu uma resenha que eu escrevi sobre um quadrinho que ele havia editado na Abril, chamado Cinder e Ash, publicado recentemente pela Panini, republicado. E aí, lendo, falou, eu editei esse material, gosto muito. Tá? E ele perguntou, você gosta de música? Bicho, se ele perguntasse se eu gosto do Palmeiras, eu falava que eu gostava naquela hora. Né? E eu não gosto muito do Palmeiras, eu diria, viu? Eu sou bem corintiano. Né? Não é muito. E eu, evidentemente eu gosto, mas eu não sabia o que ele queria. Ele falou, porque aqui tem um espaço aqui na revista e tal. Estou pensando numa pauta que é a relação do quadrinho e da música. Genial! E aí, para usar a linguagem de quadrinho, aí o balão de pensamento meu se formou e eu escrevi, fodeu. O que eu vou falar de quadrinho e música, Jesus amado? Não sei o quê. E ele falou, não, eu nunca vou esquecer. São 7 laudas. Cada lauda era 1.400 caracteres, 9.800. Aí pegou e vai pagar isso aqui. Eu falei, vai pagar? Porque na época eu já trabalhava como repórter de rádio esportivo, há 1 ano e meio. E eu era repórter esportivo de ir no campo, de ir nas quadras e tal. E eu não pagava nada, era só na cara dura. Eu falei, vai pagar. Aí ele falou, beleza, eu lembro que o prazo de entrega é tal. E era na Rua do Curtume, na Lapa, em São Paulo. E é uma rua sem saída, no fundo e tal. E eu lembro que quando eu saí do prédio da Editora Globo, eu dei uma olhadinha assim para trás, vi que não tinha ninguém, eu pulei e dei um soco no ar. Que legal. Eu falei, cara, eu vou escrever sobre a minha paixão, sobre o meu hobby. Eu tenho que agarrar essa chance. Lógico. Porque assim, quadrinhos eram, desde sempre eu fui leitor de quadrinhos. Mas eu nunca imaginei, porque eu não desenho, eu nunca imaginei que eu pudesse ter outra função. Não tinha gabarito ainda para escrever um quadrinho. E eu falei, vou escrever sobre quadrinhos? Por que não? E aí, vem a hora que baixa a adrenalina, eu falei, e agora? Quadrinho e música, o que eu vou fazer? Aí eu passei, não existia internet, vai lembrar? Eu ia falar isso, lembrando que naquela época... A pesquisa era muito mais difícil. Não tinha internet, eu não tinha livro suficiente. Tudo. Aí eu visitei, tinha uma livraria em São Paulo chamada Muito Prazer, que era na São João, perto da Ipiranga. E eu cheguei lá, o Walter era o dono, eu falei, Walter, é o seguinte, eu não sou ninguém, eu acabei de pegar uma matéria e assim, eu queria saber se o senhor me deixaria ficar aqui pesquisando. Ele falou, claro. Eu passei o dia sentado no chão, puxando revista e tal. Aí eu descobri que tinha Beethoven em quadrinhos, música clássica em quadrinhos, Kiss em quadrinhos, New Kids on the Block, a história da música em quadrinho, tinha personagem que tinha banda, tinha música que virou quadrinho, tinha quadrinista que fez capa de disco. E eu falei, eu fui anotando. E aí, na hora que eu montei a matéria deu 14 laudas. Olha o só. dobro. E eu falei, vou entregar que se lasque. E eu lembro que aí quando eu volto, o Leandro lendo, para ler 14 laudas, né? Era texto para dedéu. E eu ali, ele não falava nada, não passava nem o ar, né? E aí ele fala e o Leandro é igual a você, super criterioso também. E aí ele falou assim, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou publicar essa matéria lá íntegra. Eu falei, beleza, vamos embora. E dali para frente, isso foi em 1990, eu não passei um mês da minha vida que não tenha escrito pelo menos um parágrafo sobre quadrinhos, porque dali, assim que a matéria ia sair, eu comecei a votar nos jornais, vai sair no Sandman. Os caras, vai sair no Sandman? Então peraí que eu vou arrumar um freela para você. Aí eu fui Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Estadão, Folha de São Paulo, Diário da ABC. Eu tenho o álbum completinho. Há alguns anos, até porque eu não sou do Rio, eu publiquei no Globo,
que era uma matéria, o Alessandro Giannini que me pediu a matéria, eu falei, não, vou fazer só para ter o álbum de figurinhas completo. E aí eu comecei a publicar matérias sobre quadrinhos em tudo que era lugar, e eu sempre tive um negócio, a Marcela me conhece há muito tempo, que é de... Eu sempre quis levar quadrinhos para quem não lê quadrinhos. É por isso que eu adorei esse convite aqui, por não ser o público de quadrinhos, né? E aí eu começo a inventar matérias para levar quadrinhos em revistas que não eram de quadrinhos. Por exemplo, a primeira, eu escrevi um trabalho de faculdade sobre ética jornalística. E era baseado no Código de Ética Brasileiro do Jornalismo. E, cara, puta, negócio careta, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei os personagens jornalistas dos quadrinhos e analisei eles segundo o Código de Ética. Aí eu destrocei o Super-Homem, porque o Clark Kent consegue entrevista, o emprego se entrevistando. Ele entrevista o Superman. E a Lois Lane tá lá ralando há sei lá quantos anos, ele chega no mesmo cargo que ela. O Peter Parker também não passou no seu crime, O Peter Parker né? tira foto dele mesmo. O Donald e o Peninha, na patada da Disney, inventavam notícias. O Tintin inventava notícia porque ele achava que o cara era comunista. Então, aí eu fiz o cara falou, pô, puta trabalho legal, por que você não tenta publicar? Eu falei, Aí eu fui na revista Imprensa, que só publicava jornalista pica. E eu, estudante de terceiro ano, chego lá com a matéria, tal. Cara, é minha matéria. Comprou a matéria. Aí eu falei, aqui tem um caminho. Aí daí eu fiz os cientistas dos quadrinhos analisados pelos cientistas de verdade, foi capa da Super Interessante em 93. Eu fiz os comilões dos quadrinhos com receitas de chefes para cada um dos comilões. Então tinha uma de melancia, uma de javali para o Obelix, a melancia para a Magali, tinha uma lasanha para o Garfield, tinha um hambúrguer para o Dudu do Popeye. Nossa. Eu fiz os motoqueiros dos quadrinhos, saiu na revista Duas Rodas. Eu fiz os heróis agora trepam na Sexy. Então eu fui abrindo, e aí, claro, sempre com uma linguagem de apresentação para o quadrinho. Então eu tinha sempre... Revista... não, eram todas as revistas só top de mercado. E assim, e aí o mercado foi aceitando essas matérias e tal, e aí a roda começou a andar. Eu fui contratado pela Editora Globo para trabalhar com o Leandro, fui redator lá durante 2 anos. Aí eu saio, vou trabalhar com comunicação empresarial, que pagava muito mais, mas muito, muito mais. Eu já estava formado, mas eu não conseguia mais largar os quadrinhos, né? Então eu comecei a ter colunas em revistas, como a Sci-Fi News, como eu escrevi na Sete, que era de cinema, e era sempre matéria sobre quadrinhos, sempre quadrinhos. E aí, quando está na segunda metade dos anos 90, começa a internet, né? Aí eu começo fazendo uma coluna num site chamado Área 51, que era do Leandro, e depois, em 2000, a gente cria o Universo HQ. É isso que eu queria ouvir a história desse link com o Universo HQ, isso. né? Que tá aí até... A gente parou de atualizar no ano passado, sim. A gente ficou 25 anos no ar. O Universo HQ é um site especializado em quadrinhos. Eu sei, inclusive, porque eu ganhei muito gibi. É verdade. Em sorteio. Tem uma Tinha sorte... gente que acha que eu era marmelada. Porque eu ganhava porque quem apoia a nossa campanha no Catarse assim, é sorteado. E ela ganha. Eu ganhei, acho eu falei, de que novo. Umas de novo. 5 vezes. Jura? Mas só uma porque a gente faz um podcast também. Bolinha do consórcio? Totalmente. Ela é impressionante. E aí foi assim, quando a gente criou o Universo HQ, era um site de um fã, que era o Samir Aliato, que hoje é meu sócio, né? E eu sempre fui, a Marcela me conhece muito bem, eu sempre fui uma pessoa que eu tento ajudar todo mundo, cara. Assim, pode estar começando, eu acho que eu também já estive nesse lado. Sim, legal. E aí a gente tinha um grupo, existia um grupo na internet, que era um grupo, imagina, hoje você tem um grupo no WhatsApp, naquela época era grupo de lista de e-mails. Que você se cadastrava num grupo e você recebia lá, com um colchete do nome do grupo, comics. Aí todo mundo, isso aqui, as discussões eram ali. Como se fosse um fórum. E o Samir estava no grupo, eu também. O Sérgio Codespotti também, meu outro sócio. Marcelo Naranjo, meu outro sócio também. E aí o Samir fala, vou lançar um site. E aí eu começo a falar, olha, melhor isso daqui, dá um tapinha nisso aqui e tal. Eu falei, se você quer que eu te mande uns textos, eu mando uns textos para você. Eu comecei a mandar umas resenhinhas e tal. E eu nunca tinha visto o moleque. E aí, ele foi em janeiro, quando depois de 2 meses, ele fala assim, não, eu queria profissionalizar o Universo HQ. Deixar um site realmente jornalístico. Eu falei, E ele falou, eu queria que você fosse editor-chefe. Eu falei,
mas a gente não vai ter grana para isso. Ele falou, não vamos. E aí eu falei, então tá bom, eu quero levar mais 2 pessoas. Eu levo o Sérgio Codespot e o Marcelo Naranjo. E a gente fica 25 anos no ar. E aí a gente parou no final, a gente parou no aniversário de 25 anos, falou assim, agora todo mundo está com seus empregos, todo mundo está ficando velho, a gente vai parar o site, mas é o maior banco de dados sobre quadrinhos do Brasil e talvez um dos do mundo. Mas a gente continuou, porque a gente não só arruma sarna para se coçar, né? E já faz 10 anos, são 11 agora vai fazer, que a gente tem um podcast sobre quadrinhos, que é o Confins do Universo, Marcela já esteve lá. E também, eu sempre tenho essa preocupação de... uma pessoa que não lê quadrinhos pode cair no podcast. Então, por exemplo, eu chego aqui e cito, sei lá, o Manara. Quem é o Manara? Eu falo, Milo Manara é um italiano que é considerado um dos melhores desenhistas do quadrinho erótico do mundo, tal. Eu sempre falo, contextualizando, lá vou eu. Então, eu sempre tive essa preocupação de tentar levar o quadrinho para mais lugares, saca? Eu faço isso no podcast, eu faço isso no site, eu faço isso nas minhas matérias. E aí a coisa foi andando, eu estou encurtando a história, mas putz... Não, mas é porque é uma história que ela vai se... como é que eu vou dizer? Tem vários caminhos. Vários tentáculos aí. Vários tentáculos, né? E o Universo HQ, ele tem uma coisa muito importante no contexto, né? A gente que escreve... assim, quando publicava, aí você ficava igual um doido. Puta, quando que vai sair a resenha do Universo HQ? E aí era uma coisa assim, um desespero, né? Porque você fala, beleza, o que o Universo HQ achou? Gostou? Não gostou? Era tipo o crítico que vai assistir a peça na Broadway e o ator quer saber como é que ele desempenhou, né? Então, isso para nós também, para os profissionais, sempre foi uma referência muito grande. Mas não existe uma crítica específica disso. Não, então. E o lance que era mais importante, tá? Tipo, a gente é muito amigo. Cara, mas chegava no Universo HQ, se eles não gostassem, era um balãozinho de fala, né? E assim... Aí a meta era 1 a 5, né? Balãozinhos. Eu sempre assim, conto essa história que merda. Será que a Marcela citou no começo do podcast, o Marcelo Campos, ele é o dono da Quanta Academia de Artes. É um querido. Um querido. E quando a Quanta, antes de virar Quanta, ele foi sócio da Fábrica de Quadrinhos. E eles lançaram um quadrinho que era assim, sei lá, quando eram 30, 40, 50 autores, e cada um fazia uma página do quadrinho. Uma página. Então, eu fazia uma, mandava para a Marcela mandava para você mandava para o José, e assim ia. E eu lembro que era uma entrega de HQ Mix, que é um principal prêmio de quadrinhos do Brasil. E ele falou, você não recebeu? Eu falei, recebi e li. E estava ele e o então sócio do Marcelo, Rogério Vilela, que hoje faz o Inteligência Limitada. Ele falou, e aí? Eu falei, eu vou destruir na resenha. Aí ele assim, o Marcelo falou assim, manda aí, pá. Eu o Vilela, não. Eu falei, sim, senhor. Aí ele falou, não, senão tem que falar o que ele achou. Eu falei, primeiro que não faltou editor, né? Porque tem uma hora que o personagem perde a direita, e aí perde a perna direita, passa para outro desenho, vira a perna esquerda e vai com a perna esquerda até o final. Eu falei, cadê o editor? Aí eu falei, o português é uma porcaria, tá mal revisado. Aí eu fiz a resenha, e o Marcelo falou, não, por ele ser meu amigo, que ele tem que ser verdadeiro. E aí eu destrocei. E aí, anos depois, o Marcelo me chama para fazer Sidão, faz um workshop de edição de quadrinhos aqui para Quanta. Eu falei, mas Marcelo, quem quer querer ser editor de quadrinhos? Ele falou assim, não, a maioria das pessoas que publica quadrinho no Brasil se edita, é autor independente. E você dar algumas dicas para essas pessoas vai ser extremamente valioso. E é um workshop de, sei lá, 12 horas. E aí foi muito louco, porque assim, quando eu anunciei o podcast, quando eu anunciei a workshop, teve um autor bem famoso que falou assim, você tá maluco? Eu falei, o quê? Você vai ensinar tudo que você aprendeu nesses anos todos para os outros? Eu falei, vou. Por quê? Aí, porque você... Eu falei, cara, é como se o professor guardasse todo o conhecimento para ele e não repassasse. Eu falei, eu quero que tenha mais editores bons no Brasil. Eu quero que tenha mais gente editando bem quadrinho. Mas por que você não? tem esse perfil de sempre... Sim, né, eu falei, por que não? dar essas oportunidades. Né? Sim, eu sempre fui um cara muito louco isso. Sempre teve esse perfil mesmo. Né? E como diz meu psiquiatra, que falou assim, que eu tenho o perfil de cuidador. Eu gosto de cuidar de todo mundo. De cuidar, de proteger, de tentar indicar caminhos.
E assim foi. E aí, nesse meio de caminho que eu falei do Universo HQ e tal, você vê, eu saí da Globo, fui trabalhar com jornalismo empresarial. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, no Tatuapé. Uma empresa de trólebus, que é aquele ônibus elétrico. Sim. E aí, a primeira missão dos caras, dos empresários lá, queremos um manual da qualidade. Eu falei, o público era motorista e cobrador. E o pessoal de manutenção. Eu falei, vai ser um gibi da qualidade. E eu fiz um quadrinho. E aí, foi um sucesso. Aí eu começo um jornalzinho, que todo mês tinha uma tira de quadrinho com aqueles personagens. Então eu nunca consegui largar o quadrinho. Aí eu saio de lá, vou para Conrad, quando está lançando os mangás. Eu editei Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Vagabond, só mangás que viraram muito na televisão, fizeram muito sucesso. Aí eu saio da Conrad e fico 3 anos só como freelancer. E nessa fase eu tinha 3 filhos, um menino e 2 gêmeas, quando vieram as gêmeas eu passei do dobro pro triplo, eu achei que ia ter o segundo, né? É verdade. Assim, E o dobro já é complicado. E foi uma surpresa, assim, oi! Opa, que legal, né? Que espetáculo! E aí eu vou pra Conrad, né? E a gente começa, quando eu saio as meninas já tinham nascido, e aí eu fico 3 anos só como freelancer, e aí eu começo a escrever. Eu escrevi livrinhos para a Editora Abril, que eram 100 respostas sobre o Batman, curiosidades assim, né? 100 respostas sobre a Hanna-Barbera, 100 respostas sobre super-heróis, guia da DC, tudo para Abril, para a redação do Mundo Estranho. E nessa os livros estavam vendendo bem, e eu naquela época falei, quem mais vende quadrinho no Brasil? Maurício de Souza. Eu vou bater na Maurício de Souza e falar, vocês querem um livro de curiosidade do Maurício? Aí eu procuro a Editora Globo, que era então a editora. E aí, quando eu fico lá, eu falo, parece que o Maurício quer fazer uma contraproposta. Qual é? Ele não queria um livro de curiosidades, ele queria contar como ele, fã de quadrinhos, virou o Maurício criador. Eu falei, me interessa. Ele falou, e ele quer contar, pelo menos em uma parte do livro e tal, quais os quadrinhos favoritos dele. Eu falei, é meu número. Eu falei, aí é meu número. E aí eu passo 1 ano entrevistando o Maurício, em 2005. Em 2006 eu lanço o livro Maurício Quadrinho a Quadrinho pela Globo, e que era basicamente isso, como um menino que começou a ler quadrinhos, e vai até quando ele está na Editora Globo. E aí a parte de trás era a metade, o terço final. Eram 30 quadrinhos e autores favoritos dele. E aí foi uma delícia ficar entrevistando o Maurício, porque aí falava, Maurício, sobre esse cara? E foi um barato, tá? Porque tem uma história muito boa, por exemplo, que ele cita um personagem chamado Dr. Kildare. E eu sempre fui o louco da pesquisa, desde a matéria da música. Nossa, Dr. Kildare não é aquele do seriado? Exato, exatamente. E eu falei, Dr. Kildare, eu sei qual que é isso aí, beleza, vamos lá. Aí eu saí de lá, nessa altura eu já tinha um monte de livros sobre quadrinhos, né? Já tinha internet e tal. Dr. Kildare e tal, primeiro quadrinho publicado. 1966, o ano que eu nasci. Eu falei, Maurício, li isso nos anos 40? Eu falei, Maurício, peraí. Ele falou, nossa, eu não tenho certeza. E falou, vou pegar aqui para você. Aí ele tem tudo encadernado, os quadrinhos que ele tinha. E aqui é o Dr. Kildare. Eu falei, como? Não é possível. Aí eu achava, falei, alguma coisa está errada. E aí eu lembro que eu falei com o Ota. O Ota era um editor da revista Mad. Aquela no Brasil. A Mad. Ele era um editor aqui, ele conhecia muito de quadrinhos. Aí ele falou, Sidão, tem um grupo de discussão de quadrinhos na internet, de e-mails, que é só de tira antiga. Aí eu entrei lá, em grupo americano, e falei, pessoal, eu estou procurando, vocês conhecem esse personagem? E mandei. Aí o cara falou assim, esse é o Dr. Bobs. Eu falei, Dr. Bobs? Como Dr. Bobs? Aí eu falei, Dr. Bobs com 2, eu falei, caraca, é ele mesmo, não sei o que. Aí eu fui fazer o caminho contrário. Por que ele virou Dr. Kildare no Brasil? Porque nos anos 40, quando o Maurício cresce, era muito comum um seriado de cinema. E um grande sucesso da época era o Dr. Kildare. Você tá zoando. Aí os caras não tiveram dúvida. Tem algum quadrinho de médico? Tem, aquele ali. Mas o Dr. Kildare não usa óculos, foda-se. E vai chamar Dr. Kildare. Aí eu mandei, Maurício, no livro saiu assim, Dr. Kildare, entre aspas, do Bobs. Aí o Maurício falou, você acabou com a minha infância, né? Eu falei, então, Maurício, para isso que o pesquisador serve, né? Então, e aí eu falei, aí foi barato fazer esse livro. E aí eu autografo com o Maurício na Bienal,
em São Paulo em 2006, março de 2006. E aí, no final do evento, eu falo, Maurício, ó, eu vou fazer um lançamento na FINAC de Pinheiros, mas é só para os nerds, meus amigos, né? Os caras são, sei lá, tem 40 pessoas, sei lá. Então, só para te avisar, né? Ele falou, mas eu vou. Eu falei, como você vai? Você vai? Eu achei que ele não ia, cara. Eu disse, verdade, a gente não vai. Ele não vai. Aí eu estou sentado lá, eu estava sentado e tinha a pessoa nas cadeiras aqui da frente, estava o Sérgio, estava o Sanhart, um monte de amigo nosso. Aí eu olho lá no fundo, vejo passar o Horáciozinho, né? O Maurício faz o Horácio. Beijo pro Maurício. E aí ele vai sentando no fundo, Maurício, não vai sentar aí não. Vem pra cá porque não vai acabar a palestra, vem pra cá. Aí todo mundo olhou, cara, Maurício de Souza. Ele subiu comigo. Então, a gente começou a conversar sobre o livro e tal. E o Maurício fez uma gentileza, ele faz um prefácio para o livro, em que ele fala que as nossas sessões de entrevista eram como se fossem terapias falando de quadrinhos. Então, eu falei, pô, que legal, né? Gostoso isso. E aí, um cara que era amigo meu, que eu ministrava curso de redação em empresas para ele, e ele fala assim, fez a pergunta, obviamente, de puxa-saco, né? Ô Maurício, como foi trabalhar com o Sidney? Puta que lá merda, né? Vamos falar a verdade. Eu falei, ô Francisco, pelo amor de Deus, puta que pergunta do demônio, né? Pô, essa aí era o contrário, né? Aí o Maurício, não, deixa eu responder. E o Maurício começou a responder, falou, foi para fazer uma terapia, o Sidney é incrível, ele é um grande pesquisador, tem um texto apuradíssimo, não sei o quê, tal, e assim do meu ladinho, assim. E aí ele falou assim, e nós vamos fazer um monte de coisa juntos ainda. Aí eu fiz assim, vamos? Spoiler alert. Eu falei, vamos? Porque você não me contou nada. E ele deu risada. Aí, beleza, saímos, tinha um café, nós fomos lá, o Maurício me chama. Ou se não, obrigado, que legal. Eu falei, pô, obrigado por ter vindo, né, Maurício? Você quer? Eu falei, então, sobre aquilo que eu falei lá no palco? Ele falou, o que você acha da MSP, que é Maurício de Souza Produções, né? Era o nome da empresa até então. Eu falei, Maurício, eu acho que é uma potência, né? Vocês são o dono do mercado, cara. Vocês são... Pô. Aí ele falou assim, mas você acha que cabe mais? E eu falei, eu acho que cabe muito mais, Maurício. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você só fala com o público infantil. E o público infantil juvenil você não fala, e com o público adulto você não fala mais. A não ser, claro, que você chega, tem teu filho, você vai ler com a tua criança. Aí ele falou assim, então eu vou criar uma área para você criar produto para mim. Olha aí eu fiz assim, Deus existe então, né? Eu falei, Deus existe. E aí, falei, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tava só freelando, o tempo foi passando. E eu falava, bom, o Maurício me chamava lá, fazia uma reunião, e nada de falar de salário. Eu falei, pô, Maurício, cara, tá me enrolando, né, velho? E aí um dia eu tava na minha casa, moro na Zona Sul, aqui no Jardim da Saúde, e a Maurício de Souza Produções é na Lapa, 20 quilômetros, mais de 1 hora de trânsito, só pra vocês terem ideia. E aí a secretária do Maurício me liga e fala assim, Sidney, tudo bem? O seu Maurício vai ter uma reunião daqui a 1h30, e pergunta se você pode vir para cá. E eu, tá, vamos lá. Isso era 2006. E eu já era considerado o principal jornalista de quadrinhos do Brasil, né? Tinha o Universo HQ, escrevendo. Cheguei atrasado, falei, pode entrar. Na hora que eu abro a porta, tá o Maurício reunido com a cúpula da Panini. E na hora eu já, pumba, o Maurício vai sair da Globo e vai pra Panini. O furo de reportagem já veio na hora. Aí o presidente da Panini olhou pra minha cara, se arregalou os olhos, eu já saquei, olhei. Falei, chamava o seu José Martins. Falei, José Martins, fica tranquilo, já entendi que isso aqui é um off, eu não tô aqui como jornalista. Aí o Maurício deu uma risadinha e fez assim, o Sidney vai trabalhar comigo. E aí começa a minha história que lá. Coisa linda, Sidney. Aí foi assim que começa a minha história. Eu falei, você me testou, né, seu sem vergonha? Verdade. E aí foi isso, ele falou, pô... Ou seja, você também passou pelo telefonema. Sem dúvida, aprendi com o mestre, né? Eu falei, e aí quando eu chego lá e falo, então, vou criar uma área para você, tal, para você... E assim, eu dou uma sorte gigantesca, porque eu falei pro Maurício, foi outra coisa que eu falei, Maurício, você quase não publica livro. Porque o que saía de livro até 2006 era Almanaque do Franjinha de Ciências. E aí por quê? Porque o contrato da Globo até então
A Globo, que era a editora principal do Maurício, ela tinha direito sobre qualquer livro. Então, por exemplo, nós queríamos fazer um livro sobre culinária. Em vez de eu procurar uma editora especializada em culinária, tinha que oferecer para a Globo. E se a Globo não quisesse, depois você ia oferecer para ela, já passou o evento que a gente queria atingir, perdia. Um livro sobre, sei lá, livro católico. Não podia. Aí, quando eu chego na MSP, tá, no meio da negociação, o departamento comercial da MSP, chefiado pela Mônica, né, a filha do Maurício, foi muito hábil no contrato e coloca uma cláusula que é a seguinte: a Panini teria direito a tudo que era de quadrinhos. E livro, a MSP poderia fazer com quem quisesse. Cara, eu saí de lá agora em janeiro, a gente estava com 32 editoras. Olha só. Eu publiquei livro espírita, livro católico, livro evangélico, livro de autoajuda, livro em parceria com Mário Sérgio Cortella, Thalita Rebouças, Rubem Alves. Vixe, publiquei livro de contos, fábulas. Você ficou os últimos 20 anos lá? 20 anos. Eu fiquei 20 anos e eu editei muito mais livro do que quadrinhos, só que os quadrinhos é que acabam chamando a atenção da nerdaiada, né? Do público nerd, né? Então, e aí, quando o Maurício começa a crescer no mercado livreiro, a gente fechava, a maioria dos anos a gente fechava entre 2 a 4 milhões de livros vendidos por ano. Nossa. É muito livro. Muito livro. Muito, muito livro. E assim, eu cheguei a ter Bienal, a gente chegou a ter Bienal lá, que tinha 32 livros editados por mim numa Bienal. Nossa. Mas um era um livro grandão assim, com 16 fábulas compiladas. Depois tinha as 16 fábulas em livros individuais. Falei, para todos eles eu precisei revisar. Lógico. Você tem que fazer tudo. Então foi eu falei, nesse período todo, eu falei, e aí quando começa a coisa a crescer, ganhar vulto, o mercado livreiro começa a procurar mais o Maurício e virou a potência que virou nesses últimos 20 anos. Eu tenho muito orgulho de ter participado. Você não é nenhum exagero falar isso, que você realmente teve um papel estrutural e fundamental no reposicionamento da marca, né? Uhum. E dentro, assim, eu não tinha nem dimensão da questão do mercado livreiro que você está trazendo agora. Está falando só do quadrinho, né? O olhar que eu tive sempre foi sobre o quadrinho, e a tua chegada lá na MSP, com o projeto das gráficas e etc., inclusive você subiu o sarrafo para todo mundo que queria publicar, para as editoras que já estavam no mercado, virou uma referência, né? A gente faz essa brincadeira sobre você ser um autor que é publicado lá ou não, mas é verdade, porque isso, inclusive, é um divisor de águas para quem faz, né? Eu posso falar por mim, eu tenho uma vida antes do Papa Capim e uma vida depois do Papa Capim, né? Por conta do alcance, públicos que a gente nem imaginava, cara. De repente eu me vi sendo lida nos confins do Brasil, assim. É isso mesmo. E você pega um título, por exemplo, no meu caso, Papa Capim, é um personagem que é muito conhecido, mas não é o mais conhecido. Não, ele é seguramente terceiro escalão. Fácil, mas assim, a quantidade de leitores que entraram na minha vida pela via do... Nunca havia experimentado. É isso. Você entendeu? Então, assim, o que você faz em termos de profissionalização do negócio... Não só da questão artística, mas comercial, negocial. Você obriga todo mundo a trabalhar num outro nível, num outro patamar, né? Então, assim, já era isso com o Universo HQ. Eu acho que o Universo HQ contribuiu demais para isso. Muito. Sabe? Para essa profissionalização dos independentes e tal, deixar a coisa, né? E até minha, MSP... E é legal você ter citado isso, Ana, porque assim... Quando o Maurício me convida para ir para lá, efetivamente, eu falo, nossa, cada vez que eu penso que eu fiz isso, é um negócio meio, eu tenho um movimento bem corajoso, né? Porque eu falei, Maurício, me diz o que é que você pretende que eu faça? Porque se for para editar o texto das revistas de linha, eu muito respeitosamente vou agradecer e vou abdicar do convite, porque eu já editei mangá, já editei super-herói e tal, não é isso que eu queria fazer. Ele falou, não, eu quero que você crie projeto para mim. Eu falei, agora vou. E aí eu chego lá
e é muito bom deixar isso muito claro, né? Porque eu falei há pouco da Mônica, tal, do Maurício. Todo mundo que conhece a MSP sabe que a MSP é uma empresa familiar. Sim. E era uma empresa familiar e caseira. Então, quando eu chego lá, eu não podia simplesmente vou chegar fazendo um graphic novel com releituras. Eu passei 3 anos lançando muito livro. Aí o que eu fiz? Para tentar começar a trazer o público adulto de volta, eu peguei as tiras clássicas do Maurício, publiquei em ordem cronológica, e aí eu colocava com notinhas editoriais. Você criou uma estratégia. Isso. Aí, por exemplo, eu fiz uma caixinha que era era a Coleção Histórica Turma da Mônica. Publicou desde o número 1, Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e Magali. Eu tirava as propagandas e colocava mini matérias ali explicando, olha, por quê? Porque aí a criança lia junto com o pai, mas que música é essa que o Anjinho está cantando? Aí eu colocava, essa música que o Anjinho está tocando é Meu Limão, Meu Limoeiro, do Wilson Simonal, blá, blá. Então comecei a trazer os pais de volta aqui. Nisso, o Maurício lança a Turma da Mônica Jovem, que começa o resgate do público infanto-juvenil, porque a infância que estava no começo dos anos 2000 já estava caindo. E aí, a molecada que não parava de ler quadrinho ia para mangá. E aí, depois de 3 anos, o Maurício ia fazer 50 anos de carreira, em 2009, e eu lanço um projeto, digo, Maurício, eu quero, toda vez que você faz um aniversário de data redonda, você faz uma coletânea legal, tipo Mônica, 50 anos, Maurício, não sei o quê. Só que são coletâneas de histórias que a gente já viu. Eu falei, eu queria te dar os parabéns de um jeito diferente. Eu queria que o mercado te homenageasse. Ele, como assim? Eu falei, eu quero chamar 50 artistas do Brasil inteiro para fazer os teus personagens no estilo deles. Em histórias de 1 a 5 páginas. O Maurício pegou, ele tinha uma cadeira reclinável, eu adoro contar essa história. Ele pegou uma cadeira reclinável, ele deitou para trás assim. Eu falei, ele vai cair. Aí ele voltou, colocou a mãozinha assim e falou assim, Sidão, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu tenho essa imagem desenhada por 2 autores de gráfica. Eu falei, eu vou, Maurício, vou cuidar como se fossem meus. Eu vou ser o padrinho bem zeloso. Ninguém vai mexer na essência, mas é uma ideia do mercado te homenagear, tá bom. E aí nasce o projeto MSP 50, Maurício de Souza por 50 artistas. Eu chamei gente do Brasil inteiro. Não, e todo do Brasil inteiro. 2009. Tinha Ziraldo, tinha Angeli, tinha Laerte, tinha os principais caras de super-heróis e não sei o quê. E assim, e aí, entre o lance do Universo que me ajudaram, porque eu conhecia todos eles. Eu lia tudo, divulguei esses caras todos. Sim. Aí eu monto essa estratégia e, na época, a rede social mais forte era o Twitter. E eu fazia, toda sexta-feira, da minha cabeça, isso não tinha... Eu fazia os previews do MSP 50. Eu não sabia nem o que era hashtag na época. E eu ficava toda sexta-feira como um dos perfis mais retweetados do Brasil. O povo ficava esperando. Quem que vai sair agora? Imagina, 50 artistas E aí, ali. nessa época, cara, quando a gente tá fazendo isso, eu lembro que era um negócio muito louco, porque assim, eu comecei a alimentar... Eu sou seguido por muito jornalista, muito formador de opinião. Sim. E os jornalistas, caraca, que projeto é esse, Sidão? Porque assim, era um tabu absoluto. Como outra pessoa vai desenhar a Turma da Mônica? Não pode. Pode mudar nem o traço, não pode. né? Era aquilo, não pode. É uma linha de E o Maurício, montagem, não. Vai. Aí eu peguei e falei, Maurício, isso aqui é para trazer leitor jovem adulto. Claro. E o Maurício me bancou. Ele falou assim, não, esse projeto vai trazer os adultos tudo de volta para o Limoeiro. Eu falei, beleza. E começou. Começaram a chegar as páginas, o Maurício, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nesse, dá uma olhada naquele. Ele enlouqueceu, ele parava na minha sala, chegou coisa nova. E ali eu começo a descobrir uma coisa que, até enquanto eu estava fora, eu também achava que era verdade. Porque o mercado de quadrinhos como um todo, os autores e tal, viam o Maurício, o Maurício ficou rico e não quer saber da gente, é isso. E eu descobri que o Maurício... paralelo ali. Ele é um empresário, não quer saber da gente. E eu vi ali que o Maurício ainda era um cara que gostava muito de quadrinho. Tinha essência lá. E aí ele falou, pô, ele sempre me via com um quadrinho na mão, eu falei, empresta para eu ler. Eu deixava ele ler. E aí ele começou, quando ele via as artes, ele falou assim, eu quero conhecer esses caras. Aí quando eu comecei a ligar, isso não foi um movimento pensado. Os autores começam a ir lá e ver que o Maurício, nossa, teve um que é o Felipe Massafera, ele faz um desenho muito lindo, tudo em arte realista e tal, e ele entrega uma página dupla, assim, toda no guache pro Maurício, dá de presente, assim, original. Aí o Maurício pega e faz assim para ele.
Aí quando ele tá baixando, o Felipe, não, seu Maurício, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, eu só faço quadril por sua causa. Eu falei, mas você desenha muito melhor que eu, ele falava. Mas muito. Eu falei, não, mas eu sei, mas eu sonhei um dia fazer quadril porque o senhor fazia. E então esse movimento de reverter essa imagem do Maurício eu não previ. Eu não previ. Mas efetivamente aconteceu. O projeto trouxe. E aí, quando o MSP50 saiu, puta, cara, foi um sucesso, cara. Arrebentou. Foi um sucesso, foi lançado na Bienal do Rio. Foi muito louco isso. Não sei, eu vou contar. Eu vou contar essa Conta. Tinha uma o povo pessoa, quer saber. que trabalhava na época na Panini e que não tá mais lá mesmo, então. Tudo certo. Não tá mais lá uma mesmo. pessoa. Uma pessoa. É uma pessoa. E eu desci para uma reunião, e bom, já deu para você que está assistindo a gente, já deu para perceber que eu sou um pouco empolgada, né? E eu cheguei, cara, o MSP50 tá lindo, vai ser sensacional, né? E ele vinha naquele começo, 2009, e falou, os livros do Maurício não vendem bem, não vai vender nada. E eu fiz assim, quê? Não vai vender nada. Falei, tá bom. E o lançamento foi no Rio de Janeiro, e teve uma primeira, tipo 3, 4 horas abriu antes da Bienal, só para quem era do mercado. E naquela época não existia a Amazon e tal. Qual era o grande site de compra do Brasil? Submarino. Era verdade. Aí eu tô lá, um outro rapaz da Panini que esse eu faço questão de dizer que é o Érico, que também é nerd de quadrinho, e essa outra pessoa. E nós estamos lá tal, passa uma pessoa, e a pessoa pega, olha aquela capa com um monte de personagens do Maurício em outro traço e fala assim, o que é isso? Aí, uma coletânea assim, assado, expliquei. E estava no plástico. Eu falei, pode abrir? Eu falei, claro, abri. O cara começou a falar, meu Deus, que é isso? Meu Deus. Aí falou, tem alguém do comercial da Panini aqui? Eu fiz ele. Apontei para aqui. Aí ele chegou e fez assim, eu sou do Submarino. Eu quero comprar 4 dígitos. E o 4 dígitos, os primeiros não eram nenhum nem 2. Nossa. Aí ele olhou para minha cara e fez, não vai vender. E aí, cara, ali eu já tinha certeza. Estourado. Eu falei, já nasceu estourado. Porque, e aí vem aquele negócio que eu só divulgava no Twitter, né? E assim, claro, a MSP tinha assessor de imprensa e tal, mas o Maurício sempre falava assim, foi um movimento natural, eu saí divulgando porque eu acredito muito no que eu faço. E o Maurício falava, mas você divulgar dá mais credibilidade. Porque o pessoal vê que você é um leitor. E aí, quando foi na véspera da Bienal, eu cheguei para os 4 principais portais do Brasil, era o UOL, Terra, G1 e R7 na época. E falei assim, tá ligado no MSP50? Falei com os jornalistas de cultura. Claro, puta, projeto maravilhoso e tal. Quer 8 páginas inteiras, mais a capa para amanhã? Porra, quero, agora. Aí eu falei assim, então, mas solta tipo 9 da manhã. Aí o cara assim, não é você que vai dizer a hora que eu vou soltar, né? Eu falei, não, é que eu vou mandar 8 páginas diferentes para cada portal. Aí ele, filha da mãe. E eu fiquei o dia inteiro na capa dos 4 portais sem pagar um centavo, né? E aí o livro foi adotado em escolas, em bibliotecas, e ali eu falei, cara, aqui tem um caminho. Aí cheguei, Maurício, vamos fazer mais. E eu lembro que o Maurício fazia uma pergunta super inocente, falou assim, mas tem mais 50 autores? Eu falei, Maurício, tem muito mais. E eu falei assim, e vou te falar, não vamos fazer 2, nós vamos fazer 3. E ele falou, 3? Eu falei, porque nerd adora trilogia. Você fala que a trilogia é o nerd, Sensacional. Então aí o que eu fiz? Olha Eu já essa separei parada. uns feras que eu botaria na segunda, eu já separei para a terceira. Tem um, por exemplo, que é um dos principais desenhistas do mundo, fez Marvel durante o Mike Deodato. E ele, quando ele não viu o nome dele no segundo, ele falou assim, não gosta de mim. Não, é que eu já estava guardado ele pro terceiro. Tá Ele era o pro cabeça finale, ele era um cabeça de chave ali, né? E aí, a gente lançou o segundo sucesso, que foi MSP mais 50 em 2010. Em 2011, MSP novos 50. E aí, eu dou o truco, que é o seguinte, eu trabalhava numa empresa que tinha 150 autores, mais ou menos, e eu estava passando todo dia divulgando caras de fora. Aí eu falo, então, chegou a hora da casa. Que lindo. E eu vou fazer um com vocês que trabalham aqui dentro da casa, fazendo um estilo de vocês com os créditos. Porque as revistas do Maurício não saem os créditos. É verdade. Eu dou o crédito para todo mundo com a foto de cada um no final. Puxa vida.
E aí o livro ia se chamar Prata da Casa, que é quando você fala, que quando alguém... E o Maurício falou, não, essa é uma sacada dele. Vai chamar Ouro da Casa, porque aqui eles falam em ouro. Eu falei, boa, aí lança o da... E quando a gente vai lançar o Ouro da Casa, já tava burburinho danado, né? E eu tava no segundo Já MSP. era o quarto ano? Já era o quarto ano, 2012. Só que quando eu tava no segundo, que é 2010, eu chego pro Maurício, a gente sempre conversava no final da tarde, eu falei, Maurício, tô com uma ideia mais louca ainda. Ele falou, qual? Fazer graphic novels com os teus personagens. Ele, como assim? Eu falei, sabe esses álbuns que eu tinha impresso? A gente faz uma história longa, tipo 80, 90 páginas, no mesmo esquema do MSP50, só que aí numa pegada longa, porque aí eu estou pensando, mas é o seguinte, esse material é muito fácil para ser adotado no exterior, porque para nós brasileiros, a gente já cresce sabendo que a Mônica é forte, que a Magali é comilona. É verdade. Agora, você chega com um gibi hoje, pega um gibi hoje e leva na Itália, por que essa menina come tanto? Por que esse menino toma banho? Para nós é cultura popular. Então é mais difícil de você chegar. Quando você faz um álbum em que você apresenta as características de cada um, fica mais simples. Eu falei assim, e acho, Maurício, que esse projeto aqui tem tudo para te fazer migrar para outras mídias. Ele falou, eu lembro disso, ele falou, toca o pau. Ele falou, tá bom, Maurício. Aí eu começo as graphic novels e aí eu anuncio elas em 2011, anuncio 4 graphic novels só com... Caramba, ele aceitou, hein? Né? Não, meu, essa gráfica MSP, Deve né, que você não tem noção, foi tipo revolucionário. Porque tem várias coisas em torno. Se eu falar alguma bobagem, Sidão, fica à vontade. Tranquilo. Mas sempre Cara, a tô leitura que impressionado com essa história. Não, você não tem noção. Porque, Ah, primeiro, você vê os principais personagens dele em traços e conceitos. Porque o Maurício, e eu posso falar de carteirinha, ele dá muita liberdade. Você tem lá você não pode se distanciar da essência do personagem, tá? Essa é a única Mas você tá restrição. Na questão visual do desenho. Não. Tudo, Da história, tô falando né? de história, Da história, de a essência da Mônica é a amizade. Isso. Do astronauta é a solidão. Isso. Ele vai embora, larga a Ritinha na Terra. Você não pode se distanciar. Entendi. Era isso. É nesse sentido. Porque eu li muito quando eu era criança. Isso. Eu amava. Então, É. porque justamente o leitor da Graphic, isso que é muito foda. E o Sidão foi. Não, olha, não é puxando seu saco, não, Sidão. Obrigado. Você foi genial na tua visão. Porque Ele trouxe o ele leitor das resgatou graphics, aquele. né? É o cara que. É você. É isso. É o cara que só lia o gibi. É isso. Ele nunca abriu uma graphic na vida. E não só, né? E é o cara isso. que foi alfabetizado lendo aquele personagem e que nunca mais se conectou com ele, tem um hiato de 30 anos na vida do cara. E de repente ele fala: nossa, mas o astronauta é esse cara? É isso aqui? aí. Isso aconteceu direto. Isso é muito foda, entendeu? Porque muda a visão, muda não, Mas é assim, mas aqui muda a maneira de você enxergar tudo. Tudo, Porque uma coisa é você tudo. ler com 8, 9, 10, 11 É anos. isso. Outra coisa é você ler com 30, Mas 30, esse é o ponto, mano. E aí, só pra conclui. fechar que agora quem ficou empolgada foi Vai lá, vai lá, eu. vai lá. Porque esse é um aspecto. O outro aspecto, que era um tabu, ver o personagem desenhado num traço completamente distinto daquele aí. que você vê nas revistas de linha. São essas revistas Não, de eu banco. lembro que me chocou quando Outro eu vi. rolê. Tipo, e não interessa se era o que tipo de traço, que tipo de estilo, Não. nada. Era o traço do cara. Era o cara. Não, Ó, e você assim, desenhando tal coisa. E não é só isso, não era o traço que você tava a vida É isso inteira aí. acostumado. É isso Não, mesmo. é isso. outra coisa. E aí, junto com o traço, vem a personalidade Uhum. do artista, a visão dele sobre aquele personagem. Porque aí Exatamente. você vai dialogar como que você, o autor, se conectava com aquele cara. Pô, eu como ele lembro que eu enxergava. ficava procurando cadê a Tina no Então, modelo novo. Juro, isso Cadê a foi Tina no modelo uma novo? sacada, assim, genial, Sidão. Obrigado. Porque Nossa, revolucionou E o é- rolê, assim, e é muito sabe? louco, mano, porque assim, eu logo de cara. Não, peraí, vou Fala. falar a última, porque Diga. aí a mais foda de todas que eu achei foi o primeiro número, cara. Você me escolheu o foi isso astronauta, que eu ia falar, velho. é isso que eu ia falar. Porra, aí eu falei, olha, vai tomar. Ai, gente, desculpa, eu não tô no meu blog. Não. Mas peraí, assim, deixa ele... Por que o o lance, astronauta? deixa isso. ele falar porque É isso, é porque genial. a gente escolha, pega- não é a Mônica, não A gente é ia, o Cebolinha, é o logo de astronauta. cara eu falei, bom, eu vou anunciar 4 graphic novels, que ia ser 2 na pegada com um traço mais de ação, ia ser Astronauta e Piteco. E Turma da Mônica e Chico Bento. Falei, bom, tem que sair com os pesos pesados, beleza. É isso aí. Aí quando a gente monta a equipe, o Danilo Beirute foi escalado para fazer, aliás, me ligou quando eu estava no caminho aqui. Só ele, né? Para fazer o astronauta. E aí
ele faz uma história absolutamente incrível em que o astronauta, bem na essência dele, vai investigar um fenômeno, isso baseado em pesquisa, chamado magnetar, que é um campo magnético e tal. E ele vai lá, tá, comete um erro e fica preso no magnetar durante 140 e tantos dias. Ele enlouquece, ele quase morre. Então tem cenas assim que você fala assim, vai morrer. E aí quando a gente lança a Graphic, bom, nós demos entrevista em TV aberta, pra você ter ideia. Mais de uma vez, eu, Beirute. E aí a gente lança, eu lembro que tinha um evento aqui em São Paulo chamado Fast Comics. E a Panini não conseguiu, a gente sempre lançou em capa mole, aquela capa cartão, e a capa dura. Capa dura para livraria, capa cartão para banca. E a capa dura não ficou pronta a tempo, a gente lançou capa cartão. E tinha um evento chamado Fast Comics, em que o Danilo trabalhava na época na DPZ, uma agência de publicidade. Quando ele chega, ele me vê à noite, tipo 6h30, ele falou assim, não chegou? Eu falei, chegou, você passou. Onde? Aí, sério, tinha uma pilha que era daqui a aqui, ó, e tinha isso aqui, ó, na hora. Ele falou, só tem isso, o resto vendeu. E aí o cara, o Jorge, que era o responsável pelo evento, ele falou, meu recorde de venda num evento era 148 edições de um lançamento. Vendeu 1.700. Nossa. Ela esgotou na banca e esgotou na livraria. Teve reimpressão nas duas versões, na capa dura e na capa mole. E aí, por que eu saio com o astronauta? Porque eu precisava mostrar para o mercado que, isso aqui é para jovem adulto. Se eu saio com a Turma da Mônica, mesmo tendo uma vibe mais anos 90, mas é a Turma da Mônica, é criança. Estigma, né? A gente lança logo de cara um astronauta para enfiar o pé na porta. E aí, não era qualquer astronauta. Não. Era tipo, poderia ser qualquer rolê de ficção científica. Ele não tá mais com a roupa bolinha, ele tem um uniforme mesmo. Só. Não, ele é bombadão, e ele, bonitão. A nave é toda com hexágonos. É muito legal. O Danilo mandou muito bem. Outro. Ele fez 6 álbuns dos astronautas. 6. Fez uma das melhores space opera que eu li na vida. E assim, tanto é que eu encadernei os 3 primeiros num, e agora no final do ano eu vou lançar mais 3 pela MSP. E aí quando a gente lança, eu sempre ilustro com isso. Tinha uma revisora na casa que tinha mais de 30 anos de casa. E tem um momento que o astronauta meio que enlouquece e ele tem uma epifania que ele se vê com a roupa dele e ele rasga a roupa. Ele rasga, tá ficando louco. E aí a minha revisora chega pálida na minha sala, Sidney. Eu falei, o que aconteceu? Ela, não, isso aqui. Eu falei, o que aconteceu? Você passou por algum erro muito grave que eu cometi? Ela falou, não, é que nessa cena aqui, eu falei, aqui tem. O astronauta está pelado. Eu falei, tá pelado, mas é uma metáfora. Mas tá aparecendo o pinto dele. Eu falei, mas ele tá mole. Não tá fazendo... Não, isso não. Tá rolando o Bruno, né? Aquele personagem. Não, eu expliquei. Aí a gente confeccionou uma frase que era... Isso é muito bom. Na Graphic MSP pode. Porque eram algumas coisas que era para cima de leitores de 14, 15 anos. E ali, quando a gente lança a primeira, lança a segunda, que é Laços, que virou um filme, né? No qual, aliás, eu apareço, hein? Fica a dica. Faço uma ponta lá. Presente do meu amigo Daniel Rezende, que é o diretor. Então a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente pode fazer uma cena pós-crédito, não pode? eu coloco, mando pra você. Aí manda o vídeo, a gente põe a cena pós-crédito, eu mando as duas cenas. As duas, tem Laços e Lições que eu apareci. Pode colocar. E aí, cara, o primeiro ano é só de êxito absoluto. Os 4 primeiros venderam muito, mas muito. E aí, quando eu vou iniciar a segunda temporada, que é quando a Marcela chega, porque assim, teoricamente, no mundo mais frio, lógico dos negócios, o Papa Capim demoraria para sair. Mas o êxito foi tão grande que eu falei, a segunda leva teve Turma da Mata. Que, quem gostava da Turma da Mata? Eu pulava. Eu não lembro da A Turma da Mata é o Jotalhão, o Rei Leonino. O Jotalhão. Eu pulava, porque eram histórias mais para adultos. Não, gente, e é o Roger, né? Era o Roger Cruz. Roger Cruz desenhista, desenhando, gente. E aí tem uma história ótima. Escrevendo, porque quando é um negócio... Quando a gente chama os autores, eu lembro que é uma coisa muito comum, porque... você falou um negócio muito certo, que ele falou assim, eu li muito. Porque
a esmagadora maioria dos leitores de quadrinhos do Brasil lê única e exclusivamente Maurício de Souza. A revista de linha. E ela para de ler. Ele vai voltar a ler quando ele tiver filho e for ler com aquele... E quando eu faço esse movimento, um monte de gente voltou a ler quadrinhos do Maurício, mas mais legal, voltou a ler quadrinhos. Porque aí você falou, peraí, aquele astronauta Bolinha virou esse cara aqui? E aí é muito comum. Eu estou em evento, o cara levanta a mão, eu sou um desses. Eu vou ter a ler quadrinho por tua causa. Eu vou ter a ler quadrinho por causa da Graphic MSP. E assim, eu tenho, sei lá, pelo menos 5 dígitos de leitores que tem, agora acabei de fechar hoje, antes de vir para cá, a 50ª Graphic, são 50 agora. Ai, que coisa linda. 50. Nossa. E assim, eu tenho pelo Você menos... pode falar qual que é? Posso, a 49 é Piteco Conquista, que tem texto de quarta capa da Marcela, né? E a 50ª é a Turma da Mônica sendo reiniciada, depois dos irmãos Vitor Cafage e Luca Cafage. Quem vai fazer agora é o Felipe William e a Melissa Garabelli, que são um casal, chama Turma da Mônica Recomeços. Muito linda, muito linda. Depois eu mostro a imagem para vocês. E aí, cara, você tem noção, cara? São 50 edições, e tem gente que tem todas. Eu recebo toda semana um cara com a prateleira. Eu falei, isso é muito mágico, cara. Isso é muito mágico. Não, e a gente passa por umas situações. No final do ano passado, eu estava fazendo lá a CCXP para lançar, inclusive, um quadrinho que o Sidão que me indicou. Quando eu falo dessa história, não é mentira, que foi a própria Carne. E eu tô assinando lá a própria Carne, chega um leitor e fala para mim assim, e isso direto, tá, Sidney? Marcela, você vai estar, assim, eu vi que você vai estar num evento tal, você confirma, você vai mesmo? Por quê? Porque você precisa assinar o meu Papa Capim. Aí o cara chega, com um pôster, que tem vários, que tem todos as gráficas. E, todos os artistas assinando, mano. Aí de repente chega lá na minha mão, falta você. Eles vão atrás, é um negócio maravilhoso. Aí ele posta, peguei minha assinatura do Papa Capim. Aí tem uma comunidade enorme de fãs completamente estruturada, tipo as armas do BTS. Isso, né? Porque assim, aquele cara que eu falei que não acreditava no MSP50, ele, quando a gente lança o primeiro, que é o Astronauta, o seu Maurício de Souza era muito danado, né? A gente tinha um almoço com a Panini no final de ano e tal. Aí o Maurício senta onde você está, eu sento aqui, e ele bota o cara do meu lado. Ai, que lindo. E aí o cara chegou e falou assim, parabéns, hein? O Astronauta, que sucesso, hein? Sempre acreditei no projeto. Claro, lógico, né? Então, aí ele fez assim, se você me permite, acho que tem que ser tudo nessa linha super-herói. Tudo nessa linha. Eu falei assim, não te permito. Não. Eu falei, certeza, aí boa. o Maurício fez assim, ó. Eu falei, não te permito. A segunda é fofinha, a terceira é de humor, a quarta é de aventura. Não, mas agora a gente está mapeando o público. Eu falei, você não está entendendo. Eu vou te dar todos os públicos. Eu vou pegar o limpador de para-brisa, sair numa ficção científica, pro fofo, vou fazer assim com o limpador de para-brisa, a de Papa Capim de terror. A gente vai pegar e falar assim, então não parar num público. Isso. E aí assim, é ter o leitor que, eu gosto mais da de aventura, eu gosto mais da fofinha. E ali, quando a gente começa, o êxito começa a aumentar, eu falo, pô, aqui dá pra gente experimentar algumas coisas. Eu lembro quando eu decido fazer uma graphic solo da Mônica, porque algumas graphics têm pautas. Só pauta. Eu falo, a pauta é essa. E eu falo assim para a autora, que é a Bianca Pinheiro. Mas antes eu falo com o Maurício. Maurício, eu quero fazer uma graphic novel solo da Mônica. E ele estava na porta da minha sala. Eu falei, legal, que legal, né? Depois do laço, vai ser muito bom, né? Eu falei, vai ser bom, né? Eu falei assim, então, e vai chamar Força. Tem tudo a ver. Vai chamar Força porque os pais dela vão estar se separando. Ele põe a mão assim na batente da porta e falou, o quê? Aí eu vi assim, Maurício, é uma realidade da sociedade brasileira. A sua filha, Mônica, é filha de pais separados. E eu falei assim, e vai chamar Força porque a Mônica não pode bater no pai e na mãe. Para impedir os... E aí, ou eles se entendem, ou... Né? E aí, eu falei, posso? E aí ele falou, na graphic pode. E aí, a Bianca Pereira faz uma história espetacular. E ali, quando a gente lançou, foi um arraso. Assim, foi um arraso. E ali eu falei, pô, dá mais. Aí eu comecei a ficar muito atento a isso. Caramba, você nunca se contentava, Não, né? nunca. Aí em 2016, eu lembro que a Marvel anunciou Pantera Negra. Vai para 2018. Eu falei, pois bem.
Cheguei para o Maurício, foi em 2018, foi em 2016. Eu falei para ele, Maurício, eu vou lançar uma graphic sobre o Jeremias. O Jeremias? Eu falei, sobre racismo na infância. Aí ele assim, mas por que o Jeremias? Eu falei, Maurício, você lembra quando você criou ele? Claro, em 1960, um dos meus primeiros personagens. Eu falei, você sabia que o Jeremias nunca protagonizou uma capa dos seus gibis? Aí ele, quê? Eu falei, você sabia que a primeira história solo do Jeremias é de 84? Nossa. Aí ele, como assim? Eu falei, então, mas esse é o tal do racismo estrutural. E aí a gente fez uma história, convidei 2 autores negros, Rafael Calça e Jefferson Você Costa. faz brincadeira, isso em 2016. 2016, a gente lançou em 18. Eu nem vou dar o spoiler do que aconteceu com essa HQ, eu vou deixar o editor falar. E aí, quando eu convido os meninos falam assim, primeiro eu te agradecer pela... Mais do que agradecer pela oportunidade, eu vou agradecer vocês pelo personagem, porque a gente vai colocar muita coisa nossa aqui. E aí, beleza. Essa HQ foi o único livro que levou para a MSP um jabuti. Ganhou pelo Jabuti. E as 2 sequências foram finalistas também do jabuti. As 3 do Jeremias ficaram entre as 5. E aí foi aí quando o Jeremias sai... Mano, você tinha uns insights assim... Porque o lance do editor que tem que ficar ligado no mercado. Aí eu falei, bom, beleza, no ano seguinte eu já... Pô, você desenterrou Jeremias, Sim. cara. Eu acho que eu devo ter visto... Sim. É linda a HQ. A HQ é muito Essa poderosa. coleção é pra você A gente ter ela recebe, todas. toda semana a gente recebe escolas que descobrem o Jeremias, e foi lançado em 18, já tem 8 anos. E as crianças fazem trabalho de escola, e fazem peça de teatro, e as crianças se vestem de Jeremias. É um negócio emocionante, emocionante. E aí em 18 foi isso, em 19 eu resolvo soltar a Tina. E a Tina é jornalista nos quadrinhos. E o que eu faço? Eu falei, eu vou aproveitar que ela é uma personagem adulta e vou tocar outra ferida. A Tina vai ser assediada sexualmente no trabalho. Porque ela era bonitona, namorada do rolo. Então, só que aí, aqui, a gente fez ela sem ser curvilínea, Sim. ela é uma mulher bonita. Sim, bonita, mas normal. Tipo, Exato, é uma mulher bonita. normal. E aí, para chamar essa atenção. É isso, aí o chefe chama, fala, então, se você quiser subir aqui dentro. E essa foi super premiada também, vendeu muito, mas muito, muito. O ano passado, retrasado, virou uma peça de teatro aqui em São Paulo, e que foi em que a Tina é vivida pela Isabelle Fontana, que não, a Isabelle Fontana. Que era ai meu Deus, acho que é Fontana. Tá. Não, a Isabelle, que ela é a Emília, que era a Emília do Sítio do Capão Amarelo. Sim. Daqui a pouco eu lembro o sobrenome. Tatá vai passar a cola aqui pra Isso. gente. Aí eu corrijo Ela aqui. edita lá. Aí a peça foi. E o mais legal é que na peça eles puderam ser mais enfáticos do que a gente pode ser no quadrinho. Sim. Tipo de. Quando ela dá Em relação a. Sim. Quando o cara vai Porque pra é um cima. assunto foda. Desculpa. A Isabelle Drummond, que interpreta a Tina. E foi incrível a temporada dela. E aí, quando na peça, eles conseguem ser mais enfáticos. Porque, por exemplo, no quadrinho, na hora que o cara vai pra cima dela, ela só, né? E ela dá um vai no cara, tal, Sim, não quero. pronto. Na peça, ele xinga ela. Xinga, fala palavrão. Que aí Que é você como a vida real. Aí dá pra representar, tudo bem. Então, você vê, a gente pegou com os personagens do Maurício, a gente conseguia dar recados para públicos jovens, adultos, que são personagens muito fortes, que transmitem essa mensagem, né? Então, assim, tem um orgulho indisfarçável dessa coleção por conta disso. É uma pergunta chata, mas me deu essa curiosidade, cara. Porque você, com certeza, ganhou uma projeção dentro da companhia muito grande em relação a tudo que você realizou. Sim. Lá dentro nunca teve ninguém da família que tipo, você tá muito foda aqui dentro. Porque assim, colega de trabalho, beleza, dane-se. É mais um cara que tá lá invejando um puta êxito. O problema é que, como você falou, é uma empresa familiar, estruturalmente familiar desde sempre. Nunca rolou Olha, você teve que ter cuidado ali. Eu acho que não chegou a rolar, porque assim,
Uma vez eu falei isso pro Cara, Maurício. porque foi muito grandioso Porque eu o que levo, você fez, ele falou, cara. você leva muito dinheiro para casa. Eu levei muito dinheiro para a Tudo bem, empresa, mas né? é, Só que então, assim, ao mesmo tempo, quando eu fui demitido esse ano, é porque falaram que eu fiquei caro demais para a empresa. Só que eu acho que eu levava mais dinheiro do que eles gastavam comigo. Mas aí é uma questão administrativa, eu não posso discutir. Mas assim, e uma coisa que eu guardo muito essa história. A gente tinha começado as graphics já. Eu estava num evento e o Maurício pequenininho, né? E o Maurício veio no meu braço assim, dá um tapa, assim, fica assim, bate no meu braço assim. Sidão, você é um pilar da mudança do editorial da minha empresa. Mas eu tava Aí- pensando enquanto você tava contando a Aí tua ele pegou, história. eu fiquei e falou assim, mano, imagina. Ele falou assim, ele bateu e falou assim, para ser pilar tem que aguentar pancada. Porque isso, evidentemente, rolaram conversas Claro, lá de, pô, sim. mas por quê? Porque os autores eram pagos para produzir e eles têm uma porcentagem que eles recebem de royalties. Sim, sim. Porque era algo que também era impensável, né, Maurício? Mas aí, o que eu costumo dizer que acho que Você também mexeu com isso. mexi, isso acabou mexendo em uma coisa que Eu sei que é Até bem pra complicado ele criar isso. Não, e tem uma também, coisa que eu sei. É dos difícil artistas. porque que eu tenho, tem eu uma tenho- questão de mercado que é exceção total, né? Total. Então, É isso aí. Ué. E assim, a gente tinha, por exemplo, os autores de laços, eles tiveram uma porcentagem de bilheteria, de tudo, de Sim. álbum de figurino, tudo eles receberam porcentagem. E aí, que evidentemente não posso falar quanto era a Sim, porcentagem, sim, mas não, é não isso. importa. Mas você quebrou um paradigma, Sim, mexeu era um com a paradigma. tectônica, né? E isso aconteceu, efetivamente aconteceu. E quando todo esse movimento é gerado, tem uma outra coisa que eu sei que eu tive bastante influência nisso, que faz mais de 10 anos, todas as revistas de linha do Gibizinho saem com créditos dos autores agora. Quem é o roteirista, quem é o desenhista. Isso antes Assim, era eu vou te impensável. falar, eu Não vejo pela minha irmã existia. que é escritora, o quanto isso, É óbvio. porra, pro cara que tá... Óbvio. a gente que trabalha com isso, você tem um outro olhar. Quando eu vejo os créditos ali, É né, isso. dos produtos que a gente administra, eu falo, puta, que legal, é muito legal você ver o nome do cara que você Uhum. cuida da vida dele. Talvez pro cara que terminou, nem tá lendo crédito, vira as costas e É isso. agora eu vou comer meu lanche. É isso. Tudo bem, Não vale mas para você. Não, mas eu o acho que por autor isso que quer se aumenta a ver importância. ali. Claro. Mas então, é isso que eu ia dizer, por isso que eu acho que aumenta a importância. É. Porque você está dando muita importância para alguma coisa que talvez possa passar batida para 99% das pessoas. isso. E esse 1%, meu. Você sabe que o dia Mas que eu não tive passa essa pra quem conversa. fez, Exato, né? isso que eu tô dizendo. É. Por isso do O valor. dia que eu tive essa Exatamente. conversa com o Maurício, eu lembro que eu entrei na sala dele, me deu uns 5 minutos, falei, Maurício, eu preciso ter uma conversa com você, o que foi? Ele falou, você pode até me demitir. Ele falou, tá louco? Ele falou, mas eu quero te falar uma coisa. Você lembra que você sempre fala para mim que você adora essa competitividade sadia que existe entre os autores das graphics, que um quer fazer melhor, que a outra fez muito boa, eu quero também fazer uma muito boa. Eu falei, você tem que fazer isso também nas revistas de linha. Como assim? Eu falei, Maurício, os direitos autorais são cedidos para você na história. Pô, coloca o nome de quem escreveu, quem desenhou, não sei o quê. Ele falou, você acha? Eu falei, pô, Maurício, faz isso em vida. E aí, cara, quando isso aconteceu, eu lembro, teve um cara, um hater, que escreveu assim, do que eu vou xingar o Maurício agora? O cara escreveu isso para mim. Caraca. E teve autor da MSP, um desenhista já falecido, que eu adorava ele, que eu sempre falo, acho que eu fiz um monte de golaço na MSP, mas esse talvez tenha sido um dos mais bonito. Porque ele vai na minha sala, chama Carlos Alberto Pereira, o Beto. Ele morreu na pandemia. E ele gostava muito de falar de quadrinho antigo comigo e tal, é um querido. E ele me dá a mão assim e segura com as duas mãos assim. Ele falou, Roberto, tudo bem? Ele falou assim, eu vim te falar muito obrigado. Eu falei, do que você está falando? Ele me chamava de Guzman. O Guzman. Eu falei, por quê? Ele pegou, tirou do bolso assim, tirou uma revista mensal, abriu, olha. Nossa. Ele abriu e falou assim, mostrou o nome dele e falou, eu achei que eu não ia ver isso. Ah, que legal. E aí caímos os dois no choro, né? Lógico. Os dois choramos muito. Eu falei, Beto, mas eu não sou o responsável. Ele falou, você pode falar por quê? Você é o responsável porque você mudou o jeito dessa empresa pensar. Eu falei, sorte que eu tinha um Maurição, né, puxando, falando, não, vai. Né? Porque isso aconteceu. Porque eu estou falando, pô, você pega as graphics e tal, são traços diferentes e tal, mas você parar para pensar, e um dia eu ouvi isso do Maurício, e foi um apresentar sobre isso.
vocês devem ter visto que agora na Paulista tem uma estátua do Maurício ali, né? Então, e agora está cheio de estátuas espalhado por São Paulo, né? Mas quando a Mônica fez 50 anos, em 2013, teve uma estátua da Mônica pintada por cada artista também. E estava o Renato Guedes fez, o Daniel Biruti fez. E o Maurício fez assim para mim um dia: sabe que isso aqui só existe por tua causa, né? Eu falei: não tenho nada a ver com isso. E ele falou: não, é que você mostrou para minha empresa que, sim, era possível outras pessoas pintarem a turma, fazendo. E sem. Eu falei: Maurício, eu só não consigo entender como é que ninguém pensou nisso antes. Aí ele falou: porque tinha que ser você. Aí isso me pegou, sabe? Ele falou: não, porque você é muito respeitado no mercado, você tem o carinho das pessoas, você tem o respeito dos autores. Eu falei: que bom, né? E aí, desde então, cara, a gente já teve livro. É impressionante, porque quando você entrou na companhia, já tinha 40 anos. Sim. Eu vejo que era até havia uma certa como que você acomodação quebra mesmo, sim, né? mas é uma acomodação, mas veja, tudo bem, mano, são 40 anos, velho. Aconteceu muita coisa em 40 anos. Sim. Então, assim, de você... Pode até ter sido que algum dia alguém pensou, mas não teve a mínima coragem de bater na porta dele e falar dessa forma abertamente. Não, esse lance que eu sei você falou da empresa familiar, teve duas pessoas que passaram antes de mim numa função similar à que o Maurício me deu e que não duraram nada lá dentro. E aí, quando eu chego, isso eu só soube bem depois, que rolou um bolão de quanto tempo eu duraria na empresa. Eles devem estar pagando agora. Não, parece que o topo era 6 meses. Eu fiquei 20 anos, acho que errou por pouco. Acho que você quebrou essa banca, hein? Acho que errou por pouco. Você assim. quebrou a banca. Mas aí é muito louco porque a gente começou. Veja, a gente fez. Você pega quem tem criança pequena, você vai ter a turma da Mônica Toy. Que é o Bruno Honda, que levou esse desenho. Eu adoro Toy, gente. Então, aí tem o Zé Márcio que fazia animação, é um outro traço. Aí a gente tem livro ilustrado com a turma da Mônica em cordel hoje. A gente, quando eu falo a gente, é MSP, agora não sou mais agência, eu editei esses livros, né? A gente tem livro editado em preto e branco, a gente tem Odisseia, no traço de turma da Mônica Jovem. A gente começou a diversificar o tipo de traço também para as publicações. E aí, é o que eu falei: Maurício, eu lembrava muito da minha conversa inicial: Maurício, você criou ícones de cultura pop. Eles funcionam em qualquer traço, desde que você mantenha a essência. Claro que vai ter, sempre tem uma paródia dos caras fumando maconha, sei lá, sabe? E aí é vida que segue. Mas o personagem é vivo. O personagem também, é né? isso. É vivo, mas assim, as paródias respeitosas é que fazem essa diferença. Então, tenho muito orgulho dessa trajetória de 20 anos lá dentro. Eu quero emendar, porque a gente, Nossa Senhora, voltar a coisa assim, essa sua visão e essa sua preocupação com o autor, o que eu acho muito legal, acaba, né, puxando em você esse lado autoral também, né? Porque tem agora, depois de tantos anos como editor, você estreia do outro lado, como cara. Roteirista, né? Como roteirista, como autor, Verdade. como Domingos. Eu trouxe aqui, gente, Domingos. Ai, que história deliciosa, Sidão. Muito obrigada pro Domingos. Obrigado, querida. Tá indo muito bem. Tô feliz demais. Primeiro, né, que é Sidney Domingos. Que Guzman, pouca gente sabe. Né? Já para dar o Pouca gente spoiler. sabe. E eu queria que você falasse desse trabalho, Claro. porque primeiro contar sobre o que é essa história e como que foi também essa virada de chave, né? De sair. Bom. E quem foi o seu editor aqui? Foi o Daniel Lopes, da Pipoca Nanquim. Mandou muito bem, aliás. Danielzinho! Mandou muito bem. Beijo pro Dani, pra todo mundo da Pipoca. Mandou muito Conta bem. pra gente. Conto, então, sabe aquela história, eu vou voltar só um pouquinho no tempo para aquela história de, trabalhe com o que você gosta, isso aqui. Você vai... Cara, em 2022, eu saindo da Bienal de São Paulo, no livro, eu tive um apagamento de memória. Eu fiquei 8 horas que eu não lembro, eu apaguei da minha vida. Eu podia ter tido um AVC, um derrame, felizmente não deu nada no meu cérebro. Mas eu tive por excesso de trabalho, né? Burnout. Burnout, então. Parece que só não foi segundo meu psiquiatra, só não classificou como burnout, porque o burnout faz com que você queira se afastar do que você faz. E eu não queria. Então eu tive um episódio de amnésia temporária. E foi assim, aí quando eu volto, e felizmente não deu nada, né?
A médica falou, cara, você tem muita sorte, porque você dorme 3 a 4 horas por dia há 16 anos. Eu falei, você tá louco. Eu falei, aí eu resolvi mudar. E aí quando meu psiquiatra, o Eduardo, eu mandar um abraço para ele, e um dia ele fala assim para mim, o que você faz para você? Aí me quebrou. Me quebrou, porque eu falei, cara, pesada. eu faço, eu cuido de todo mundo. Eu não cuidava de mim. Eu falei, caraca, eu chefio um monte de projetos, mas para mim mesmo. Aí ele falou, então, o que você está fazendo de hobby? Eu falei, leio quadrinho. Eu falei, quando você lê o quadrinho, o que você faz? Eu falei, eu dou retorno para as pessoas. Você está trabalhando. Aí ele falou, aí eu peguei e falei, tem uma coisa, tem um projeto que eu tenho de um livro, de um quadrinho assim, assim, assado, que um dia eu estava indo para mim preparado no trânsito, e eu vinha sonhando com meu pai faleceu em 2010, né? E eu vinha sonhando com ele aquela semana, e eu tinha parado em cima do Minhocão, o famoso Minhocão, o viaduto aqui de São Paulo. E eu fiz assim, pô, velho, falei, por que meu velho tá tanto querendo falar comigo, né? Pô. E do nada, cara, eu estava lembrando dele, aí eu falei assim, poxa, peraí. Aí, o meu pai nasceu num domingo, e por isso ele chamava Domingos. Tá. E meu pai morreu no domingo. E aí, eu peguei e falei assim, pera, quantas coisas legais aconteceram comigo e meu pai aos domingos? Aí, isso. Eu falei, meu nome completo é Sidney Domingos Guzman. E eu nunca usei o Domingos porque é mais fácil de gravar Sidney Guzman. Aí eu falei, naquela hora, eu falei, o livro está pronto. O nome está pronto. O nome é Domingos. Eu falei, porque eu pego o dia da semana, que é o dia mais legal da família, e pego e transformo também num substantivo próprio. Claro. E aí, quando eu falei, pô, é isso, não sei o que e tal. E aí eu ainda enrolei mais um tempo até ter o piripaque. Aí quando eu volto, eu falei, então, isso aí eu vou deixar você fazer. E aí eu estou numas férias e eu sentei assim, eu já sabia, tinha tudo na cabeça, não saía. Eu falei, cheguei lá em Socorro, no interior de São Paulo, sentei em uma semana. Teve capítulo que a Marcela sabe, ela já leu, muitos leitores, o livro está indo muito bem, infelizmente. Teve capítulo que eu escrevi chorando, assim. Cara, porra, isso aí é pura emoção. Porque ainda você fala, pô, você acabou de me contar que seu pai morreu no domingo, vai terminar o livro assim. No way. Você não vai dar essa... Não tem esse capítulo tá lá, mas não termina assim, não. E tem um final inacreditável. Assim, que se eu escrevesse aqui, se um roteirista... Você vai ler, eu vou deixar com você, porque o final parece uma coisa meio não parece nem que é uma história real, né? Não parece tipo mesmo. Um negócio que você fala, nossa, eu falo, se eu contratasse um roteirista de Hollywood para fazer aquilo, eu não daria. Não ia ser isso, né? É muito bonito. É muito louco. E aí, cara, quando eu escrevo o livro, quando eu falo que eu tô com a ideia, o Jefferson Costa, que já trabalhou com a Marcela, trabalhou comigo, foi desenhista de Jeremias e tal. Ele falou, eu quero desenhar porque histórias de vida, histórias que têm alma me interessam. É a cara do Jefferson. Né? E aí ele foi parceiraço. E aí eu ia descrevendo os capítulos do Domingos, né? Então tem um capítulo que é o nascimento do meu pai. O meu nascimento. Que eu nasço do domingo para segunda-feira. E aí meu pai queria que eu chamasse Domingos, porque os irmãos dele e os filhos mais velhos eram meninos e tinham o nome dos pais. Sim. E a minha mãe, isso é nome de velho, eu não quero. Não. Aí a minha mãe até fala, mas se chamar Sidney Domingos, tudo bem. Aí ele queria Sidney, E aí foi. E assim foi. E aí o livro conta muito da relação. Você vai falar, mas por que vai me interessar um livro que é sobre a tua vida com seu pai? É que, na verdade, é um livro sobre família. É um livro sobre amor, é um livro sobre uma família que está muito longe de ser perfeita, como todas, em que tem briga, discussão, divergência, mas que tem um traço muito forte. Eu tive a sorte de ter um pai presente, um pai bom, durão pra cacete, mas assim, um pai bom, e que eu tenho até, vocês estão me ouvindo falar sobre quadrinhos há tanto tempo. Meu pai tem um capítulo na infância que meu pai abre a porta e me vê, ele briga comigo o dia inteiro por estar lendo quadrinho. Eu tinha 14, 15 anos, acho, alguma coisa assim. E ele fala assim, ele termina o capítulo falando, filho, o que esta merda vai te dar? Mas ele viu. Então, isso é muito louco, né? Porque assim, quando eu começo a escrever em jornais, isso também está aí.
Ele faleceu em 2010, né, que você falou. Ele viu. Deu tempo. Aí ele, quando começa a escrever em jornais, ele fala, ele pegava, escrevia nos jornais que ele assinava, o Estadão e a Folha. Então ele Tem um chegava lá, capítulo bonito sobre isso. e aí ele via lá, eu passo lá e está lendo a minha matéria, e ele fala assim, eu não entendo nada do que você escreve, mas você escreve bem demais. Muito bem. Muito legal. E aí eu lanço o livro sobre o Maurício, e aí é o dia que ele quer externar o pedido de desculpas. Eu falo, não, pai, não precisa. Não precisa, pai, não precisa mesmo. Já sou seu fã. E assim, ele falou, eu falei, agora eu já sou pai também, eu sei como é. Meu pai fez até o 4º ano primário, cresceu numa geração que entendia que quadrinhos iam emburrecer o filho dele. E aí quando ele me vê autografando lá do Maurício de Souza, ele vem chorando muito, mas muito. E no final do livro, posso mostrar? Pode, deve, eu trouxe Tem pra uma você coisa, eu mostrar. vou mostrar só esse aqui. Enquanto você pega, deixa eu te falar uma coisa. Isso é louco, dá um lenço aí pra não chorar aqui, mas pelo amor de Deus. Não, Aí no final do livro tem aqui, ó. Olha lá, as fotos. o encontro. Aqui é o dia. Do dia. Meu pai chorando, eu e o Maurício. Aqui, ó. Que demais. Você sabe que eu gostei muito, Aqui. Sidão, que a tua história, ela faz a gente pensar sobre a nossa. Acho que era essa a ideia. E eu fiquei, depois que eu terminei de ler, eu falei, caraca, mano, e os meus domingos, né? Como é que foram? Né? Com quem eu tava, onde eu tava. Então, assim, o que eu acho mais bonito não é a sua história, é a nossa história, né? É isso. A mensagem. É tudo que ele, tudo que carrega, sabe? Tem uma coisa muito legal que aconteceu, teve um dessa CCXP, né, no ano passado, quando foi lançado, o cara chegou bem sério assim para mim no segundo dia, falou, eu li o Domingos ontem e você mentiu. Eu falei, que mentir, velho? Tá louco? Aí, falei, você é maluco? Aí o cara desse tamanho, eu falei, que você tá... Aí ele falou, não, você falou que o livro era sobre você e seu pai, o livro é sobre eu e meu pai. Aí eu falei, que bonito, né? Aí teve muita gente que falou assim, Sidney, o meu seu Domingos foi a minha mãe. Foi a minha avó. Isso aqui vai foi conversar. o meu tio. Conversa, todo mundo tem um domingo. É isso. Por exemplo, teve um que falou assim, eu sou palmeirense e você me fez chorar num livro que tem o Corinthians. Eu falei, porque não é sobre o time que você torce, é sobre você ter aquela memória com a pessoa que você ama. É esse o ponto. E ali o livro começou a ganhar o público, as pessoas, muitas resenhas positivas e tal. Agora em outubro a gente vai lançar em Portugal. Ai, parabéns! Vamos lançar, você vai pra lá. Eu vou levar o Jefferson. Ai, que do Vamos lançar. Vamos lançar em português. E aí vai ser com o português do Lustano. Foi adaptado? Sim, vai ser lançado lá. Então, que E eu quero, e até por causa do isso. nome que funciona, eu quero lançar. Se Deus quiser, ainda vou conseguir. Eu quero Na lançar Espanha, na Espanha e na lógico, Itália. Lógico. Porque Domênico também é o nome. Também é nome. Verdade. Então a minha ideia é justamente levar para os países mais latinos que entendem como a gente é, né, na relação. E você tá gostando desse rolê de ser autor? Agora Tá, que você do outro lado? é muito engraçado, mas isso daí, porque às vezes eu estou dando palestra, os caras, não, porque os quadrinistas, os caras, não, nós quadrinistas, eu falei, desculpa aí, você tem razão, agora eu sou quadrinista também com vocês, também estou do lado de vocês. Tá no rolê. Aí os caras, só quero ver você atrás da mesinha. Eu falei, isso aí. Quero saber se você fica esperando, se você tá esperando a resenha igual a gente esperava. Eu até falei nisso no vídeo do Pipoca e Nanquim. Eu falei assim, você ficou ansioso? Eu falei, cara, eu acho que eu tô tão vacinado com esses 20 anos de MSP. Poxa, tem gente que você pode gostar ou não. Mas até sair as... Pô, no dia que a gente lançou a pré-venda, ele ficou 4 dias como o livro mais vendido da Amazon, cara. Olha só. Eu falei, cara, porra, cara. Eu falei, como assim, né, cara? Best-seller. Eu falei, caramba, cara, falei, meu Deus do céu, cara. Real, né? Não, quando o seu saiu na Amazon. É isso. Eu já Tipo, fiquei... você pô, meu livro tá lá. Mano, quanto vai vender, meu? Tá Tá lá. ligado? Só você Agora vai imagina. ficar 4 Não, dias é no mais isso. vendido. É isso. Não, e assim, é muito louco, porque a gente fez um lançamento numa gibiteria em São Paulo, chamada Comic Boom. E o cara é muito meu parceiro, o Fábio e tal. Eu falei, Fábio, vou te pedir um negócio inusitado. Porque você abriria a loja no domingo para mim, para fazer um lançamento num domingo? Faz todo Ele, sentido. da hora, vamos. Aí tal, ele fez assim, Sidão, tive uma ideia louca. Eu falei, o quê? Vou vender almoço de domingo com você e com o Jefferson. Eu falei, ninguém vai comprar. Vender, e assim, pagava, sei lá, um grão de R$200, arroz. R$300, sei lá, o livro custava 109, o cara pagava R$300.
Lotou o almoço. E eu falei, que legal, velho. E aí, cara, quem foi nesse dia é porque gosta de mim mesmo. Porque, cara, 2 horas e meia de fila. Foi o evento com mais público e mais venda da história da Comic Boom. E eu falei, gente, ficou lá o domingo inteiro pra me dar um abraço. Cara, isso foi, puta... Marcante, gratificante demais. Olha, eu gosto muito de você, mas eu não fui. Tá? Eu sei, mas você pegou a CSP, né? Porque também teve. Não, eu já tô limpando minha barra aqui, já teve. entendeu? Você estava na CSP, porque ia ter na CSP também. E foi muito, tá sendo muito gostoso. Eu tive aquelas negócios... Teu irmão falou logo no começo, eu nunca acreditava que o sonho era impossível. Então, por exemplo, eu era estudante, eu vou bater na revista Imprensa. Aí era eu. E tem um quadrinista espanhol, que é um dos principais quadrinistas do mundo hoje, chamado Paco Roca. E ele faz quadrinhos nessa linha, quadrinhos de família e tal. E eu falei, cara, esse quadrinho tem... Eu falei, eu vou escrever para o Paco Roca. Eu falei, Paco Roca, eu sou Sidney e tal, jornalista, periodista, temos amigos em comum, espanhóis e tal. E eu estou lançando, depois de tantos anos, um quadrinho, depois de ser jornalista, editor e tal. E a história é assim, eu contei para vocês. E ele falou assim, eu falei, eu queria saber se você escreveria uma frase para a 4ª capa. Eu falei, ele não vai fazer isso, não vai nem responder. Aí vem a resposta lá, Sidney, sua sinopse já me ganhou, quero ler o livro. Aí eu mando o PDF que o Jefferson estava terminando, eu mando em preto e branco. Nossa, você mandou um PB do Jeff? Preto e branco. Aí você mata o cara, mano. E nada do cara responder. Aí o Jefferson terminou a cor. Falei, Paco, tá aqui, é colorida. Aí tá. Aqui nós estamos com o fechamento no talo, né? Aí falei, não vai. Aí eu falei, Paco, eu queria só te agradecer, né? Eu queria te agradecer mesmo pela boa vontade, eu sei que você é muito corrido e tal. E ele mandou, Sidney, não desista de mim. E mandou a frase, eu vou até ler aqui, porque essa frase é muito linda. Ele mandou, tá aqui na 4ª capa, ele escreveu assim, a casa da infância é para sempre o nosso verdadeiro lugar. Sidney e Jefferson nos transportam aos domingos do passado na casa dos Guzman e ao terno ciclo de pais e filhos. Com uma grande história, nos mostram como o que foi vivido nos converteu no que somos. Que lindo. Paco Roca. Aí eu falei, fiquei tudo feliz, né? Falei, nossa, que coisa linda e tal. Ai, eu Sidney, fiz questão de entregar para ele. Linda. Olha, eu queria continuar, eu acho Falo que demais. a gente tem muito assunto. Cara, é uma pena que a gente a gente tem que time. fechar, mas eu preciso antes te pedir uma coisa. Diga. Que tem a ver com a sua história e que a gente não pode sair daqui sem você contar. Claro. Eu quero que você divida com os nossos podcasters aqui, os nossos assimores, como eu carinhosamente os chamo. Por que você... Aonde foi decretado o fim da sua carreira De jornalista esportivo? A situação radical. Eu tive o privilégio de assistir um jogo de futebol do Corinthians no estádio com o Sidão. Jesus amado. David Lloyd no Brasil, um trabalho que o Sidney me indicou. Fui fazer um trabalho sobre a cidade de São Paulo. E a gente foi assistir um jogo... Corinthians e Fluminense, 1-1 no Pacaembu. No Pacaembu. E ali, assim, eu conheci um novo Sidão. O Sidão se apresentou... Essa gentileza aqui não tinha lá, né? O Lloyd sentado, o Lloyd inglês, né? Ele é bem de boa, mas ele tem aquela coisa, assim, pacata do inglês, assim, ele olhava, assim, pra mim, ó, ele gosta. Ele gosta. Então, a história, contando Sidão, rapidamente, por favor, vamos lá. divida com a gente, pra gente fechar com essa Eu, em 1988, segundo semestre de faculdade de jornalismo, sou contratado por uma rádio de São Paulo, que era a Rádio São Paulo, que era a segunda rádio da Bandeirantes. E o cara comprava um horário, tinha um programa chamado Esporte Especial, e me levou para apresentar para a imprensa, nosso repórter novo. Eu estava me sentindo, fui na tribuna lá, né? Da imprensa, cara, viu o que foi ali. Os caras, tá? Corinthians e São Paulo, 1988. Era uma fase final do campeonato em que eram 2 grupos de 4. Um grupo ficou Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e outro grupo ficou 4 times do interior. Falei, quem passar daqui é campeão, né? Beleza, tá, primeiro jogo, né? Nós estamos lá, um frio que Deus mandava no Pacaembu. Eu com uma jaqueta assim, e aí eu falei, vou me portar como um lorde hoje aqui, não vou nem dar um... 5 minutos, pumba, gol do São Paulo. 15 minutos, 2-0 São Paulo. Eu falei, Jesus amado. E a torcida do São Paulo estava exatamente embaixo da gente. Eu assim, nossa senhora, hoje vai ser duro, né? E o Corinthians não jogando nada. Aí, sei lá, faltavam uns 15 minutos, o Corinthians achou um gol. 2-1, eu lembro até uma jaqueta branca, assim,
E eu com a mão aqui dele fiz assim, ó. Aqui, ó, Sem poder, E sem poder gritar. Eu não dá. Beleza. Aí daqui a pouco, Corinthians abafa e nada. Aí o cara. O São Paulo ataca. Não, o Corinthians ataca, o cara perde a bola e o São Paulo chuta a bola pra frente. Eu fiz. Aí eu. Que vontade de ir embora, né? Aí eu levantei, os caras lá. Aí a bola volta pro ataque do São Paulo, do Corinthians. O goleiro do São Paulo era o Rojas, um chileno, aquele que cortou a cabeça. Tá? Ele sai igual a vaca louca do gol, e o jogador chamado Everton dá um tapa na bola, toca, e a bola começa a dar 2 ou 3 pingos antes de entrar e empata. Na hora que os pingos foram acontecendo, eu fui descendo os degraus do Pacaembu. E na hora que a bola entrou, eu já estava em cima da torcida do São Paulo, eu esqueci completamente. Eu fiz assim, chupa, cara, que é Corinthians! Que é Corinthians! Aí eu olhei, o cara olhou pra mim e falou assim, você vai fazer esporte amador. Eu falei, E aí eu fui cobrir vôlei, basquete, não sei o que, e ali a minha carreira de... Falei, é melhor não, é melhor trabalhar com quadrinhos, porque eu não vou sair gritando. O gol de empate do Corinthians no final. Deixa pra lá, né? Tua carreira. E foi assim, né? Graças a esse gol que eu fui parar nos quadrinhos. Eu acho que esse não foi o campeonato que o Viola dos caras... Foi esse gol, esse aí, foi esse gol, esse campeonato. 88, que o Corinthians passa pra final com o Guarani. É verdade, Guarani, isso aí. Falei, olha isso. Sensacional, eu adoro essa história. É muito engraçado, que eu fiz questão de contar, porque Essa é muito engraçado. ele contou isso no contexto desse jogo. Porque eu falava, mano, não, quem eu é esse vou te cara? falar Quem é esse louco aí? Ele, acho que eu tenho uma foto sua assim, tipo. Era uma loucura. Aí a gente riu muito. Foi muito engraçado. Ai, Sidney, olha, sem palavras, muito obrigada. Obrigado a vocês. Você faz aniversário em agosto, Dia 29 agora. Então você vai comemorar seu aniversário tendo visto logo depois, Logo né? depois. No mês de aniversário De 60 anos. Comemorativo vai ser junto com o ai, meu Paco Deus, Roca. O Paco Roca e o Risso. É isso mesmo. Só isso, Vai ser legal, né? Então, parabéns. Obrigado, querido. Por entrar aos 60 com um trabalho maravilhoso. Muito grato. Uma história de vida como a sua, Sidão. Eu tenho muito orgulho da minha forma, do meu jeitinho tá incluída lógico, nela, porque lógico você, que tá. sem dúvida, meu amigo, mudou a minha. Imagina. Eu sempre vou falar isso Imagina. com Obrigado, querida. todo o coração. Obrigado mesmo. É muito amor, meu amigo. Obrigado é muito mesmo. amor. E é recíproco. Eu sei que é. Eu sei que é. Assim, amores, vocês não têm noção. Esse cara aqui é foda, viu? E é legal ele dizer, ele é isso mesmo. antes de ser Tudo isso que vocês viram. eu queria só agradecer vocês pelo convite, foi muito gostoso o bate-papo. E o pessoal tá, pô, mas você saiu da MSP, você não vai fazer mais nada? Aguardem. Tem muita coisa legal vindo por aí, mas assim ainda não dá pra contar. Os contratos já estão assinados, mas logo eu posso divulgar. E você vai voltar aqui para contar aí. como é que foi, porque agora tem a parte 2, né, Sidão? Exatamente, agora quando vocês quiserem. E nerd adora a trilogia. Você que vai falar agora, ó, Sidão. Meu telefone, agora estamos lá. Então o convite já está feito. Quando vocês quiserem. O timing a gente vai alinhar para ser a segunda parte dessa trilogia. Incrível. Obrigado, querido. Valeu. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Valeu mesmo. Porra, cara. Olha, tudo aquilo, curtam, sigam, né? Deixa o like, faz aquilo. Comenta aí, comenta o que vocês acharam. Comenta. E é isso, pessoal. Leiam as gráficas, leiam Domingos, leiam quadrinhos, né? Porque é isso aí. Ó, e quem quiser me seguir no Instagram, fala Sidney _Guzman. E ó, de vez em quando eu faço umas loucuras lá, falo assim, ó, vocês querem comprar Domingos autografado? E eu mando pra casa da pessoa autografado. Isso aí. E tem sido um barato. Mais essa. Ai, obrigada. Valeu, Sidão. valeu, querido. Valeu, Tchau, gente. gente. Tchau. Até Obrigado. breve. Até.